Beleza, então bem-vindos todos vocês aqui, né? É, eu sou o Leonardo, para quem não me conhece, acho que todo mundo que está vendo aqui conhece. Eu vou falar um pouco então das pesquisas de geração procedural de conteúdo, né? Tentar falar um pouco o que é isso também, e principalmente as coisas que a gente faz aqui no CMC no nosso grupo, para quem tiver interesse em participar, tal, entrar em contato com a gente, procurar a gente, fique à vontade. E a ideia então é dar essa passada, né, do que é geração procedural, as pesquisas que a gente fez e também outras áreas, além do que a gente já fez. E aí depois dessa apresentação eu vou também falar um pouco de evolutivos, que é uma das coisas que a gente mais usa, que também vai acabar servindo para um treino interno inicial para quem quiser mexer com essa área. Beleza? Mas eu vou dividir em duas apresentações, galera. Vou gravar essa, depois eu gravo a outra parte. Então, pessoal, para quem me conhece, sou Leonardo, né? Eu fiz Ciências da Computação em 2012, fiz meu mestrado em Ciências da Computação em 2017, né? E desde 2019 eu tô no meu doutorado em computação também. Eu tô dando aula como professor temporário de CMC desde o ano passado. Eu trabalhei no FOG, que é o grupo de cultura e extensão aqui do ICMC, focado em jogos desde 2012. Eu pesquiso na área de jogos, né? Meu foco principal é em geração procedural de conteúdo. Eu já mexi um pouco com inteligência artificial adaptativa, tal, mas isso foi 2013, começo da minha iniciação científica. Eu, de vez em quando, tento fazer um pouco de jogos, né? Isso é importante porque ajuda bastante na pesquisa de geração procedural de conteúdo. Eu foco principalmente na parte de arte, de pixel art e de design, mas eu já mexi um pouco com roteiro, já mexo com programação, obviamente, que é minha formação, né? E a gente vai falar então hoje principalmente, mas não exclusivamente, de geração procedural de conteúdo, né? O que, que é isso, onde ela vive, né? O que ela come e tal. A ideia é, como o nome diz, se a gente pegar o nome e destrinchar, é criar conteúdo, né? Gerar conteúdo através de algoritmos, procedimentos, né? É um negócio que surgiu lá em 1980. Os jogos, né, não tinham muita memória, porque os hardwares não tinham muita memória, a gente tinha alguns kilobytes ali, no máximo estourando uns mega para colocar um jogo. Então, jogos como Rogue e Elite, lá em 1980, criaram essa ideia de criar vários calabouços, né, várias fases que o meu jogo ocupa muito espaço. E se eu criar um algoritmozinho ali, um código que ele vai criar isso em tempo real quando o jogador for jogar, né? Pô, economiza muito espaço, economiza mesmo. E foi o que eles fizeram. Então, isso aqui é uma dungeon do Rogue, né, um calabouço, e todas as salas, as ligações entre elas, os itens tal, são gerados proceduralmente. Claro que, galera, é uma coisa bem aleatória, não tem uma inteligência por trás, na época nem tinha como com o processador, mas já era um grande avanço para a época, né, de eu poder criar esses conteúdos em tempo real ali, para cada jogador ter uma experiência diferente e tal. Hoje em dia, o foco maior não é tanto na memória, a gente tem memória, a gente tem um processamento razoável, pá, a gente quer muito variabilidade do conteúdo. E também economizar tempo e dinheiro no processo de desenvolvimento do jogo, porque se você tem um algoritmo que gera o conteúdo para você, o seu designer, né, o próprio programador também precisa gastar menos tempo criando todos esses conteúdos na mão e pode só guiar esse algoritmo, usar ele como uma ferramenta. Tem vários jeitos de que isso é usado, não necessariamente tudo feito só pelo algoritmo, né? Geralmente você precisa de uma interação com um designer, com alguém experiente no campo, né, daquela sua aplicação, muitas vezes, para funcionar. E principalmente, né, o que para o jogador, né, o que mais funciona não é só a variabilidade de conteúdo, mas que toda vez que eu jogo esse jogo, a experiência é diferente, né? Eu tenho uma experiência diferente, não fica tão repetitivo, eu fico mais tempo jogando, né? Geralmente jogos com geração procedural são aqueles que normalmente durariam 10 horas só se não tivesse, mas aí, como é sempre novo, você fica 100, 200, 300 horas jogando aquele mesmo jogo, sem cansar, sem achar que aquilo ficou repetitivo. Idealmente, tem não muitos jogos que conseguem esses objetivos em si, mas eles tentam, né? E galera, a gente pode gerar vários tipos de conteúdo proceduralmente, tá? Então, o mais conhecido, o mais antigo, são os níveis, né? As dungeons e outros tipos de níveis, de plataforma, por exemplo, tal. As texturas, né? A arte 2D, então, a gente tem geração de texturas procedurais de um jeito mais guiado, né? Faz tempo na indústria. A gente tem softwares hoje em dia que ajudam a fazer isso, o Houdini e outro, a própria modelo de shaders, né? Hoje em dia da Unity, da Unreal, são jeitos de criar texturas proceduralmente, até certo ponto. Shaders também, de modo geral. Modelos 3D a gente tem, né? O No Man's Sky é um dos mais famosos, que ele gera os modelos 3D
de certo modo ali inteligente, são várias restrições na mão, mas ele tenta juntar as coisas para criar proceduralmente. Por exemplo, disposição dos inimigos na fase, quantos inimigos, dificuldades dos inimigos, existem alguns algoritmos que criam isso. Sons, músicas, né? O som procedural é bem famoso, você consegue gerar som através de algoritmos, sons, o volume do som, a distância do som, o posicionamento, ou até mesmo as notas do som, dá para a gente criar com isso, né, com algoritmos. Músicas é uma área mais ou menos recente, que tem vários problemas, né, e dificuldades que eu vou falar, que é bem interessante também. E esses conteúdos eles podem ser gerados no que a gente chama de offline, que é do tipo, eu gerei tudo antes do jogador começar a jogar, eu só vou selecionar aí com a cor de alguma regra, ou aleatoriamente mesmo, o que ele vai jogar agora, mas eu não estou produzindo baseado no input do jogador, né? Eu não estou adaptando esse conteúdo de jeito nenhum, nem nada. Online, que é bem raro, bem difícil, não é fácil, é algo que está sendo atacado bem recentemente pela indústria por conta da dificuldade de fazer esses algoritmos rodarem em tempo real, né? Mas a ideia é que eu gero meu conteúdo sob demanda de como o jogador está indo, do que ele está fazendo, tal, que é bem interessante. Né? A ideia é que realmente teria um jogo que se adapte a cada um, né? Isso é bem legal. Então eu falei alguns exemplos de mercado, mas a gente tem alguns jogos que assim foram bem conhecidos, né? E marcaram bastante por isso. Hoje em dia tem vários outros, né? Mas por exemplo, o Spore. Então os monstros, os pedaços dos monstros eram definidos proceduralmente, né? Então eles já tinham criado ali, eles tinham as regras para juntar e montar, só que era definido em tempo real, aleatório, né? Quando você criava o jogo, qual pedaço em qual monstro e como que eles ficavam, as cores e tal, e os detalhes, era tudo por algoritmo. Por isso que ele, cada vez que você jogava Spore de novo, era tudo tão diferente, o mundo que você jogava. O Left 4 Dead tem o The Director, né, que era uma IA, que ele povoava o ambiente com os monstros. Então, basicamente, ele escolhia onde e quando spawnar tanto os monstros quanto os chefes e os itens, né? E aí ele adaptava, ele é um algoritmo mais ou menos online, que ele adaptava o ritmo dramático do jogo, baseado no quanto o jogador estava se dando bem com o jogo. Então, ele tinha um algoritmo interno para tentar entender a intensidade emocional do jogador. Ele pegava quando você estava tirando, quando você estava acertando o que você estava tirando, quando você estava tomando de dano e tal. Ele via, o cara tá com uma emoção muito alta, ele tá muito intenso ali, ele não tá conseguindo relaxar ali. Ele diminuía os bosses. Então, por exemplo, se você tá indo mal no jogo, você não vai enfrentar o sub-boss da fase, né? É um negócio que ele faz. Se não, o cara tá indo bem, bota o boss aí, bota mais inimigos, spawna mais gente aí pro cara, que o cara tá indo bem, né? Então, é bem legal, tem no Left 4 Dead 1 e 2, essa IA, tem até uma documentaçãozinha da Valve falando mais ou menos como funciona, bem interessante. O Borderlands 1, 2 e o 3 agora, né? Os itens dele, as armas, são todas procedurais, então tanto a aparência dela quanto os dados dela são, o que tem seus pontos positivos e negativos, como é bem random, né? Bem aleatório. Às vezes as armas são simplesmente inúteis, às vezes são uma diferença muito pequena de valor, e aí, tipo, o usuário mal percebe essa diferença, né? Ou a grande maioria das armas se torna bem inútil perto de outras. Então, assim, tem seus trade-offs dele ser totalmente procedural ou não, mas é interessante, né? Foi algo que foi bem conhecido de Borderlands. Criação de dungeon em vários jogos, né? Rogue Legacy, o 1 e o 2 agora, Hero Seed, Spelunky, Diablo, todos os Diablos basicamente tem isso. Bind of Isaac, tem muito mais exemplo na indústria disso, né? Minecraft, né? Um jogo que nunca envelhece, né? A galera continua jogando como se tivesse saído ontem. O mundo inteiro é gerado proceduralmente a partir de sementes aleatórias, né? Não é uma geração inteligente em si, mas cada vez que você joga você tem um random diferente, tá? Tem Dwarf Fortress também, que é um jogo bem de nicho, bem escondido, mas basicamente um jogo que o mundo e a história mesmo, as interações são tudo procedurais, de um jeito bem caótico, bem louco. É impossível entender como jogar esse jogo, você precisa ficar lendo o manual por horas e horas e horas para começar a entender como funciona. Mas assim, é bem interessante, né, o que ele fez com esse jogo. E também, em modo geral, nos jogos que a gente vê por aí, sons como vento, água, passo, reflexão sólida, quase sempre é gerado proceduralmente, né? Então, alguns exemplos mais antigos, que é o Heavenly Sword, iPads, Little Big Planet, fazem alguma coisa assim. O Crusaders Kings 2, e agora saiu 3, né? A árvore genealógica é toda procedural, então, cada vez que você joga, você vai ter pessoas diferentes se casando com objetivos diferentes e traits diferentes e tal. Geralmente, esses jogos no geral, assim, de medieval, com árvore genealógica, tem algumas características procedurais. Esse jogo é genial, o Dot K. Krieger.
é um FPS que foi feito todo procedural, textura, modelo, som, as fases e tal, e por isso ele pesa 96 kilobytes, né? Então é genial. Ele foi feito faz um bom tempo já, mas é genialzão o Key Krieger, né? Em termos de quanto que ele economiza espaço com isso. Binding of Isaac, então, tem toda a ideia que ele é procedural, só que basicamente é procedural como? Eu crio uma database, né, um banco de dados com milhares de níveis e centenas de inimigos e itens, etc. E aí eu defino algumas regras de como popular esses níveis e como selecionar o nível de acordo com o desempenho do jogador e quais inimigos botar lá. E coloco, assim, ela ajuda muito, claro. Mind of Isaac é um jogo que é normal as pessoas jogarem 200, 300, 400 horas e sem enjoar muito, porque ele dá essa diversidade. Só que ainda assim foi um trabalho gigante, porque quase todo o conteúdo foi criado na mão, e aí o gerador procedural deles é mais para diversificar de acordo com o desempenho do jogador algumas coisinhas e tal, né? Mas é uma ótima aplicação para a indústria, apesar de não ter uma inteligência, né, forte ali para realmente facilitar o trabalho, né? E a gente vai ver as pesquisas, então, né? Eu falei do mercado, desses exemplos aí, principalmente para a gente sentir a diferença que tem, porque o mercado é muito mais voltado, até hoje, pelo menos, né, em eu preciso diversificar o meu conteúdo. Precisa ser de um jeito inteligente, ele precisa obedecer regras. Não, eu posso lá como desenvolvedor colocar todas as regras na mão e tal, desde que essa variedade já ajude o meu jogador a ficar retido no jogo, a jogar por mais tempo e continuar jogando e tal, né? Então, a indústria é muito voltada nesse ponto, né? Mas nas pesquisas, não, a gente quer tentar colocar inteligência nesses algoritmos, tentar fazer eles entenderem o que eles deveriam evoluir, minimizar o esforço que o programador, o designer tem a partir disso, né? Geração procedural de nível mais usada também é o que a gente acabou abordando um tanto mais aqui no nosso grupo, por isso eu vou falar um tanto bom dela, mas tem outras coisas que a gente também já abordou e eu vou falando em cada um, né? Um exemplo, eu vou focar um pouco mais nas coisas que eu fiz, porque eu tenho mais dados para mostrar, mas eu tenho mais propriedade de falar. Quando eu estava fazendo minha IC, né, no meu segundo ano de graduação, a gente fez esse paper, né, a Multipopulation Genetic Algorithm for Procedural Generation of Levels for Platform Games, né. A gente basicamente fez um algoritmo evolutivo para evoluir níveis do Mario. Eu também estava fazendo uma IA adaptativa num outro jogo, que é um clone de StarCraft, que eu não vou falar muito disso aqui, né. Mas, por exemplo, eu tinha aqui a fase do Mario, e aí eu codificava essa fase como vetorzinhos lá, para eu evoluir no evolutivo, e basicamente a regra no evolutivo é, olha, eu preciso de fatias do nível que sejam relativamente grandes para o cara andar, né, não ficar tipo bloco, buraco, bloco, buraco, bloco, 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 buraco, 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 aleatoriamente. E eu também quero que a altura delas, né, se diferencie um pouco, então vai lá, escolhe um nível para mim que tem essas fatias relativamente grandes, com alturas relativamente diferentes ali, usando uns conceitos de entropia e tal, para mim. Eu gerava isso, só que eu queria também os inimigos. Então o que a gente fez? A gente pegou e criou um outro algoritmo, falava, olha, vamos posicionar os inimigos aí nesses lugares. Só que assim, não é legal a gente ter um bloco com todos os inimigos da fase concentrado aqui, a gente quer espalhar. Então a gente usou uma função de esparsidade para falar, ó, os inimigos têm que estar esparso pelo nível, tá? Então vamos evitar colocar eles muito juntos. Ah, beleza. Então é outro evolutivo que evoluiu uma outra população, só considerando onde colocar inimigos. Aí a gente fala, beleza, agora a gente faz isso para blocos e itens. Então a gente usava a mesma ideia de esparsidade, né? E falar, os blocos de itens, de moedinha e tal, não é para estar tudo junto, vai estar meio espalhado na fase, vai evoluir aí para mim. Evolutivo vai lá. Então por isso que era multipopulacional, a gente tinha 4 evolutivos, né? Gerando 4 coisas diferentes. Um nível, outro inimigo, outros blocos, outros itens. Um bloco, as moedas, né? E foi legalzinha a ideia, a gente conseguiu gerar, mais ou menos, era bem simples, bem rudimentar, né? Mas na época, ainda em 2013, ainda era algo relativamente relevante. Hoje em dia, tem algoritmos que funcionam bem melhor, aí até mesmo com redes neurais e outras técnicas que geram níveis muito mais legais, mais interessantes do que o que a gente gerava. Mas a gente conseguiu publicar lá no Gecko, né, a conferência em computação evolutiva, internacional zona lá, mas foi como short paper, né, um posterzinho lá, mas tá ótimo, né, foi bom, foi bem legal. O outro artigo também a gente conseguiu como short paper, os dois foram no mesmo congresso no Gecko. Um tanto depois, eu trabalhei com Angry Birds, que aí a ideia foi com um pouco mais de aprendizado de máquina, só que tinha algoritmo evolutivo junto. Eu vou falar um pouco melhor aqui. Foi o meu TCC, né? Que foi a continuação da pesquisa de mestrado do mestrando do meu orientador, do Cláudio.
A gente conseguiu publicar um congresso, né? E depois eles pediram pra gente se a gente queria estender para uma revista, e a gente conseguiu, então, publicação em revista com isso. Foi o título foi Learning to Speed Up Evolutionary Content Generation Physics-Based Puzzle Games. Né? O que aconteceu? Vamos lá. Essa aqui foi bem louca a sacada. A gente tinha um algoritmo evolutivo, um algoritmo genético, né, que gerava níveis para um Angry Birds, um clone do Angry Birds. Né, aqui, esse é o clone, tá? Ele ficou igualzinho Angry Birds e tal. E aí o algoritmo considerava linearidade, né? Então você tinha que ter um nível que fosse relativamente linear, porque se você tivesse muita diferença de altura é meio estranho o nível. Esparso, então os blocos não ficarem todos grudadíssimos, até um pouco espalhados, o número de pássaro, o número de porco e tal. E ele gerava, né? O problema eu precisava, como é um jogo baseado em física, a gente tinha uma IA que ficava testando os níveis. Então, para todo nível, não tinha como eu só olhar para ele e falar, tá bom, tá ruim. Eu precisava testar, ver se o número de pássaros dava para acabar com o nível, eu precisava ver se as coisas não iam só desabar, né, e cair tudo e tal. Então, eu tinha que pegar uma IA, ficar jogando o jogo ali, para cada nível que o meu evolutivo gerasse, para ver se ficava bom. O problema isso é muito pesado, né? Por mais que eu acelere a física da Unity em 20 vezes lá, ou mais vezes, dá pra fazer isso e tal, isso demorava assim 30 minutos, uma hora para conseguir gerar um nível legal, dependendo da configuração que eu passasse, né? Isso é bem pesado. Então, eu tinha isso, né? O que acontecia? A ideia foi que eu estava gerando isso daqui, tudo de um jeito contínuo, né? Eu simplesmente falava, gera aqui, papapá. Então eu tinha essa representação, o número de pássaros, o ID do bloco, né? Que são blocos diferentes. Então tem o bloco 11 aqui, aí tem o bloco 13 aqui e tal. E eu falava quando duplicava assim, quando tinha esses dobros aqui, eu dava um 1, falava, ó, tá dobrado. Ou se não, 0, não, é só aquele cara. O X era uma pilha vazia, né? Então perceba, tem espaço vazio aqui, entre esses caras. Beleza, eu tinha essa representação. E eu olhei e falei, tem como a gente evitar um pouco essa simulação, né? Então, a ideia que eu tive no meu TCC foi, e se eu usasse um classificador besta mesmo, né, para aprender os padrões de níveis ruins, certo? Deve ter alguma coisa que um aprendizado de máquina consegue entender do nível, olhando para ele e falar, esse nível aqui, as simulações estão falando que tá ruim, né? Esse aqui, parece que tem futuro, vamos tentar realmente testar. Então, eu tentava entender tanto o que era um nível instável, que é desabar as coisas, quanto algo que não dava para terminar. O número de pássaro faltava, o número de porco era demais, qualquer coisa assim. Os blocos não deixavam acertar. Então, o que acontecia? Eu tentava classificar esses dois grupos, né? Um classificador para ver se o nível era estável ou não, um classificador para ver se o nível era factível de terminar ou não. E quem fosse dispensado pelo classificador, né? Ele fala assim: não, tá muito ruim, não tem futuro. Eu nem testo, né? Eu dou um fitness ruim na minha evolução, vou falar um pouco de evolutivo depois, mas a ideia é que cada indivíduo, né, da minha população de soluções daquele meu problema, no caso, níveis, tem um fitness, um valor de qualidade para eles, né? E aí, se o cara é ruim, eu dou um valor horrível para ele e falo, menos 300 esse cara, é horrível, nem roda, né? E a ideia, então, é que eu não precisava simular eles, porque já ia ser ruim, então eu dou um valor ruim e tento não reproduzir ele e seguir adiante com aquele tipo de nível, né? Para isso, eu precisei, obviamente, discretizar, porque a gente não consegue alimentar um modelo de aprendizado de máquina com dados variáveis, né? Assim, cada vez uma entrada diferente e tal. Seria bem difícil fazer um modelo de aprendizado de máquina que entendesse isso. Então, eu discretizei, eu falei, existe um número máximo de colunas que vai ter, um número máximo de linha. Quando não ocupar, eu coloco menos um, o resto eu coloco o ID do bloco. Quando tiver duplicado também, eu crio uma coluna extra, tal. E mesmo assim, né, por mais que fosse uma matriz meio grande, era pouco, assim, era kilobytes, né, de tamanho. Então tá ótimo para representar. E foi bem legal, porque isso daqui era o tempo em segundos que demorava para evoluir um nível, né, no original. Então 2.400 segundos, dá vários minutos, né. E aí, com a nossa solução, a gente conseguiu, usando a parte de estabilidade, de factibilidade e tal, com algumas regras diferentes, mas a gente reduziu para 1.488 segundos em média para gerar um nível. Então a gente reduziu aí em mais de 30% o tempo, o que foi bem legal, usando um algoritmo bem básico de aprendizado de máquina, era um random forest rodando para aprender isso, e ele teve uma qualidade boa, tal. Então foi assim, bem simples e já ajudou bastante a fazer esse nível ser reduzido. Inclusive a gente melhorou a qualidade, né, o fitness, né, o valor do melhor indivíduo, quanto mais próximo de zero, melhor, né, no nosso caso, era 0.2, que geralmente era o melhor indivíduo da solução padrão, a gente conseguiu convergir para 0.1, né, a gente dobrou a qualidade em relação ao original, principalmente porque como a gente
descartava logo as soluções ruins, a gente dava uma, que a gente chama de pressão evolutiva, né, para a melhor solução muito maior. Então a gente ficava arrancando cada vez mais soluções ruins e focava em tentar pegar a melhor possível, né? Até agora tudo bem, galera? Eu tô falando algumas coisas que a gente fez. Se vocês tiverem alguma curiosidade para perguntar sobre isso aqui, fiquem à vontade, tá? Eu tô dando uma passada bem geral, tem os artigos lá se vocês quiserem dar uma lida com calma. Tô tentando passar a ideia, só para vocês verem o que, que dá para fazer ou não com essa área, o que, que a gente já fez, o que, que não fez, beleza? E. Léo, Gabriel, quer falar? Fala, Gabriel. eu fiquei pensando no seu Mario lá que Uhum, você disse que não tinha uma rede neural pra, pra treinar os pesos, sabe? uhum. Como era, como era a inteligência do Mario? Era só aleatório? Do Mario ou do Angry Birds? Calma. Não, do Mario ainda. O Que Mario? você Ah, falou o que Mario não. a gente não simulava nem nada. Era um algoritmo evolutivo, né? Que a ideia é assim, ele avaliava o conteúdo gerado baseado naquelas funções que eu falei de esparsidade, de entropia, etc, né? Então, o que acontecia? A gente tinha algumas regras ali, baseado na entropia, principalmente, né, no nível de desorganização do nível, que a gente meio que garantia que o nível ia ser sempre factível, né? O que a gente estava buscando é que ele fosse diferente, só que de um jeito que não atrapalhasse o jogador a jogar, e ao mesmo tempo que parecesse interessante. Como eu falei, a gente fez uma pesquisa bem simples, né? Então, no fim das contas, a gente não avaliou com o jogador nem nada. A gente só criou os níveis, mostrou que dava para criar, que ele evoluía bem e funcionava. Então não tinha uma rede neural por trás nem nada. Hoje em dia tem, né? O que eu comentei foi mais isso. Que hoje em dia a gente tem aplicações, por exemplo, que usam rede neural para aprender os padrões do Mario, né, dos jogos reais e criar novas fases usando esses padrões do Mario, né, juntando eles de modo que assim fica super legal o nível, né? É uma pesquisa bem interessante que tem, acho que foi do ano Ah, passado, retrasado. então eu acho que eu entendi errado. Eu tinha entendido que era um IA pro Mario. Então, Não, na não. verdade, é um IA pra criar a fase do Mario. Isso. É a geração Ah, procedural dos níveis do Mario mesmo, né? entendi. Mas tem bastante IA do Mario. Tinha competições antigamente até de criar a melhor IA pro Mario, junto com a competição de criar a melhor fase pro Mario. É que eles deram uma terminada com isso faz um tempo que não tem mais, até onde eu sei. Mas tinha, assim, era bem legal. A galera usava bastante coisa louca. Beleza? Beleza, sim. Aí, galera. Então a gente volta para a geração de níveis sem física, que foi meu mestrado, né? A gente publicou no Congress on Evolutionary Computation, esse cara aqui, foram os resultados preliminares, né, até a minha qualificação, mais ou menos, primeiro ano, que é o Evolving Dungeon Maps with Locked Missions, né? E aí depois tem a minha dissertação e tem um artigo em revista que finalmente foi publicado ontem, por acaso, das coisas do meu mestrado. A gente ficou 2 anos e meio tentando achar a revista para publicar ele e tal, altas enrolações. Mas a gente conseguiu, então, que a ideia era gerar, então, tanto os dungeons quanto a ideia das missões, né, dentro da dungeon. Para quem conhece Zelda, a gente tem. Isso aqui é bom. A gente tem as salas e tem chaves e tem fechaduras, tal. Isso é um tipo de missão, né? A missão de portas fechadas e tal. Que a ideia é, então, que eu conseguia gerar um mapa além de onde estão as chaves, onde estão as fechaduras, de um jeito que sempre ficava factível e ficava bem interessante para o jogador. Tudo isso com um algoritmo evolutivo, né? Então, eu representava o meu dungeon do Zelda já com as chaves fechaduras numa árvore. Então, cada nó aqui da minha árvore era uma sala. E aí, o que acontecia é que quando eu uso essa representação aqui, que ela tá mais grossinha a borda, é que tinha uma chave dentro dela. E quando tá essa linha pontilhada aqui, tracejada, né? É uma porta que estava trancada e aí tem o ID da própria chave. Então, eu podia ter tanto as portas genéricas aqui, quanto uma corzinha para cada uma, por exemplo, né? Para cada chave abrir uma porta específica. E é legal porque com essa representação de árvore, né? Quando eu construía o meu nível, eu garantia, porque eu construí ele fazendo uma construção em largura da minha árvore, que sempre fosse factível, porque eu sempre colocava uma chave para depois colocar uma fechadura, né? Então a geração a gente resolveu fazer com árvore por causa disso, é bem comum usar grafo, só que aí tem que ficar rodando algum algoritmo de busca em grafos, né, toda vez para verificar a factibilidade. Desse jeito não precisava. E a gente teve que fazer um algoritmo bem chato de crossover, né, para trocar os dados entre os indivíduos, que é o que a gente chama de crossover, né, como se fosse do DNA mesmo, eu vou falar um pouco depois, mas
A gente teve que fazer algo que levasse em conta essa estrutura para não quebrar a estrutura. A gente conseguiu fazer, foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu. E o que era a ideia, então, né, desse evolutivo em si? O que acontecia? Eu queria gerar níveis para o Zelda, né? E eu queria que esse nível fosse de acordo com algum parâmetro que um designer, né, o desenvolvedor do jogo qualquer, passasse para ele. Então, o que a gente definiu que era o mais importante? O número de salas, o número de chaves, o número de fechaduras. A gente deixou flexível, porque no próprio Zelda tem algumas dungeons que tem chave opcional. Então a ideia é que você não coloque mais fechadura que chave, senão fica impossível, mas pode ter mais chave do que fechadura. E a linearidade do dungeon. Então a ideia é que dungeons com linearidade 1 são retos, né? Linearidade 1.5, 1.8, 2 é difícil de chegar por causa da configuração de grade das fases do Zelda clássico, né? São bem ramificados. Então, assim, a gente tinha isso. O usuário, então, passava as variáveis dele de sala, chave, fechadura e linearidade. E o meu fitness, né, a função objetivo do meu algoritmo evolutivo, que é o que eu queria chegar, né, o que cada indivíduo que eu ia gerando e criando e treinando e evoluindo tentava alcançar, né, que a ideia é que eu vou tentando melhorar a geração usando inteligência artificial e tal para chegar na solução que eu quero. Essa solução era que eu queria que ele ficasse igual. Então eu pegava a diferença do que o usuário passou e falava, cara, quanto mais perto tá do que o usuário passou, melhor. Então mantém esse cara aí na população, tenta reproduzir ele e continuar com soluções parecidas. Os caras que estão muito ruins, não, ignora, descarta, joga fora, muito ruim, né? Não é o que eu queria. Então essa é a ideia que a gente tinha, né? A gente tinha um algoritmo evolutivo bem louco que conseguia fazer, então trocar as informações, tipo, pegava um ramo, né, um bloco inteiro do dungeon, trocava com outro de outro dungeon para reproduzir, aleatoriamente eu adicionava uma chave, removia uma chave, adicionava uma sala, removia uma sala, para ficar dando variabilidade até que ele ia evoluindo, testando soluções, né, testando com fitting só, eu não fazia necessariamente uma simulação, mas ele ia evoluindo para chegar no resultado que eu queria. E os resultados foram bem legais. Então, por exemplo, 15 salas, 3 chaves, 2 fechaduras 2.0, né? O fitness chegava muito perto de zero. E em 16 segundos, 20 segundos as soluções. Então a gente teve resultados bem legais, assim, a coisa que dava para, dependendo de mais otimização, daria para até fazer uma geração em tempo real, né? Fazer uma thread rodando em background enquanto o jogador joga e gerando o próximo dungeon para ele, por exemplo. Nunca chegamos a fazer isso, mas daria para fazer por causa desse tempo, que ficou bem legal, né? Então aí a gente gerava dungeons assim, né? O jogador começava aqui, coletava chavinhas aqui, pá, chegava aqui no final, pegava a Triforce, né? Que não é a Triforce, é um Triumph Sierpinski para não tomar ban de direitos autoral da Nintendo, né? E a gente, para testar, né, no final do meu mestrado, a gente gerou níveis com os mesmos parâmetros de dungeons do Zelda 1, né? E do Zelda do GBA também, o Link's Awakening. A gente pegava, então, olha, esse Dragon no Zelda original tem 25 salas, 5 chaves, 5 fechaduras. De linearidade, a gente mediu, né, quantos ramos, quantas salas tem ligação com cada sala, né? E aí a gente fazia a média, era 1.33. A gente gerou elas igualzinha, e aí a gente pegou, conseguiu que 70 pessoas jogassem nosso jogo, e eles não sabiam que jogo que fase ele estava jogando, se era do original, que a gente recriou num protótipo de jogo nosso, ou o que a gente tinha, né, gerado com o nosso algoritmo. Eles jogaram, né, a gente, claro, tirou inimigo, tirou essas coisas, deixou só as salas, as dungeons com chave e a fechadura e tal, para não ter bias, porque a gente não tinha como colocar inimigo, que nem Nintendo, não tinha como entrar na cabeça do Miyamoto na época e saber como ele distribui inimigo ou não. Então a gente tirou essas influências todas, né? E a gente deixou os caras jogar e no final eles respondiam um questionário em escala Likert, né? O de 1 a 5, né? Eu discordo totalmente, concordo totalmente e tal. Eles falaram quanto que eles achavam que aquele nível foi feito por um usuário ou não, né? O quanto que eles achavam que era divertido ou não, quanto era difícil ou não, né? Numa escala de 0 a 5, então 0 é tipo, discorda totalmente que era humano, que era divertido, que era difícil, e o 5, né, que não chegou nenhum nem perto, mas era concordo totalmente, né? E a gente percebe que, assim, a cor mais escura é o nível original, a cor mais clara é o nosso, que a galera achou que o nosso nível era mais feito por humano do que os que eles jogaram na Nintendo, né, os originais do Zelda. Eles acharam mais divertidos também, né, e acharam mais difícil, porque a gente obrigava uma exploração maior por causa do nosso algoritmo, a gente forçava, digamos assim, ele realmente a pegar todas as chaves, todas as fechaduras e tal. E aí a gente fez teste estatístico aqui, só mostrando, né, que comprovadamente, tirando para esses dois casos, a gente era estatisticamente comprovado mais divertido, mais feito por humano, mais difícil, e nesse caso empatava
o que tá ótimo também, né? O nosso algoritmo conseguia fazer um nível pelo menos tão bom quanto um designer, né? O Miyamoto e companhia na época do primeiro Zelda. É claro, é um jogo de 30, 40 anos atrás, mas, pô, estamos fazendo, né? Funcionar o negócio, foi super legal. E aqui eram os dados provando. Isso aqui era o tanto que restava de chave, o tanto que restava de fechadura e o tanto que restava de sala explorada depois de jogar. E aí a gente via que o nosso, né, o mais claro, sempre obrigava o usuário a visitar mais as coisas, fazer mais as coisas. Não necessariamente a Nintendo, quando fez o Zelda, queria que o usuário visitasse tudo, pegasse tudo, mas a gente conseguia, então, nosso objetivo era fazer explorar tudo, e a gente tentou, na prática, conseguiu fazer os níveis que garantiam essa exploração bem grande, né? Então, foi bem legal os resultados, né? A gente tinha muito mais revisitação, backtracking, né, que os outros, então os usuários visitavam pelo menos 2 vezes as salas para conseguir explorar tudo, assim, em média, sabe? E o Zelda original era 1,5 só, né? O Kefka tá dando oi aqui para vocês também, né, Kefka? E isso eu achei que era de mentira. Eu tô meia hora olhando pra esse passarinho me perguntando se era de mentira. Não, é o Kefka. Oi, é meu periquito australiano. Ele veio dar um oi aqui. Ele fica voando pela casa de boa. E esse foi meu mestrado, a gente tá continuando ele. Mais pra frente eu vou falar de coisa, a gente tá continuando. Até aqui tudo bem, galera? Né? Tá tranquilo? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Tem muita coisa para falar sobre isso. Foram 2 anos de 1 ano e meio de muito sofrimento, mas foi bem legal os resultados. A gente rodou no protótipo, tem GIFs do protótipo funcionando como tá mais ou menos hoje em dia depois, se vocês terem curiosidade. Mas foram coisas bem legais, assim, o resultado. Tranquilo? Bem, galera, não tem só evolutivos, né? Eu tava falando bastante aí de evolutivos, mas tem muito mais algoritmos que a gente usa por aí, né? Então, tem cadeia de Markov, por exemplo, algo mais da galera da estatística, mas que funciona bem legal. Tem, por exemplo, geração de nível de jogo plataforma com cadeia de Markov, né? Não é muito mais usado hoje em dia para geração de nível, tá? Eu peguei uma PC mais antiga só para mostrar, mas ela ainda é útil em geração procedural de modo geral. Tem esse aqui, o Controllable Procedural Content Generation via Constrained Multidimensional Markov Chain Sampling, né? Não é minha essa pesquisa, eu deixei lá o nome, vocês podem procurar depois, tem referência no final, mas basicamente eles pegavam um nível do Mario, e esse daqui é o nível 1 do Mario, tá? Pra quem não conhece, é o 1.1 do primeiro Mario, e eles traduziam para uma cadeia, né? Um grid de tiles, né? Diferente de colocar, por exemplo, pixel a pixel, tal, eles faziam um tile. Então, isso é um bloco, tá? Então, esse sprite inteiro aqui do tile é um bloco. É um bloco de interrogação, não tem nada no E. O P é um pipe, né? Juntava os pipes aqui, esquerda do pipe, direita do pipe, né? Ground, aí o SSSSSS aqui não tinha nada, né? A borda da tela, né? Então, eles faziam essa configuração. Eles criavam uma rede de Markov com as regras, assim, de passar de um estado para outro. Então se nesse cara aqui tem um bloco vazio, qual a probabilidade do cara da direita ser um bloco vazio e tal, né? Aqui tem a definição de cadeia Markov, só para quem quiser depois, né, ver o slide e tal, entender, mas é uma estrutura que, basicamente, resumindo isso aqui, é um modelo estocástico de transição que ele considera os estados anteriores do seu modelo para definir qual vai ser o próximo cara ali da sua regra, né? Então, basicamente, ele fica olhando para trás no tempo e pensando, se os outros blocos que estavam antes de mim era tal, eu tenho mais chance, por exemplo, eu tinha muito bloco de moeda atrás de mim, então eu tenho pouca chance de fazer um novo bloco de moeda, repetir, mas eu tenho maior chance de colocar um bloco vazio. Eu tive muitos blocos vazios atrás de mim, então a minha chance do próximo bloco que eu for colocar aqui no meu nível é maior de ser alguma coisa diferente, sei lá, um bloco de item se for no céu, um bloco de pipe se for no chão, alguma coisa assim diferente, né? E eles fazem uma cadeia multidimensional, né? Que tem uma estrutura que você consegue colocar o estado dos vizinhos, digamos assim, num grafo multidimensional e aí fazer a regra não só nos estados passados, como nos vizinhos dele, né? É uma outra regra bem legal. Então, basicamente eles fizeram isso, né? Criaram um nível, né, baseado naquelas regras de Markov e tal, com as regras dele. Então, você percebeu que assim, não ficou um nível tipo que parece realmente foi feito para o usuário, tá, mas parece que dá para jogar, né? Ele foi legal, foi factível. Eles tentaram fazer também pro Kid Icarus, que é um outro jogo super antigo, só que eles geraram umas porções impossíveis de passar, né? Esse aqui, por exemplo, ele não garantia, o jogador não conseguia acessar de jeito nenhum essa área por causa da altura das coisas diferentes. Então eles não conseguiam, né, 100% de certeza de factibilidade dos níveis, o que é bem ruim.
né? Se você está pensando em fazer algo que tem aplicação comercial, você não pode simplesmente tirar um nível inviável, né? Uma das maiores preocupações nossas em geração de conteúdo é que tudo seja factível. Pode até não ser tudo ser bonito, tudo ser legal o tempo inteiro, mas que tem que ser factível, tem, né? Então foi uma das coisas que eles não conseguiram garantir, tá? Eu vou falar depois de cadeia Markov para os de música, geração de músicas, que é o que inclusive a Sara, que faz isso que a gente tá fazendo, que é bem legal, é bem mais normal de usar, tá? Mas se ninguém tiver nada, vai perguntando, viu, galera? Eu vou falar de gramática, então, que é outra coisa que a gente usa bastante. Gramática é bem utilizada em geração de conteúdo de modo geral. A galera usou para fazer, por exemplo, missão espaço, que foi o que eu quis fazer no meu mestrado, né? Mas com gramáticas. Então, para adaptar a experiência de jogos, por exemplo. A ideia foi basicamente, então, que o cara pegou níveis do Zelda, no caso Twilight Princess, e tentou criar um grafo, né, de representação, né, regras de representação do que o cara fazia jogando. Então ele começava, achava o macaco, ia pro segredo, achava uma rúpia, derrotava o guardião, achava o segredo, compasso, explorava, usava bumerangue e tal. Ele tentou fazer uma regra, né, um conjunto de regras do que ele faria e colocou isso, então, numa linha temporal, num grafo, né, direcionado, para tentar entender o que acontecia. E com isso, ele criou um monte de regra de gramática, né, um negócio que ele teve que fazer na mão. Né, os caras que escreveram esse artigo tiveram que entender todo esse problema e escrever regras para tentar criar todos esses tipos de soluções, né, todos esses tipos de narrativas, de regras, de espaço tal, na mão. Esse é o grande problema de gramática, que você precisa criar todas as suas regras ali na mão. Né? Então tinha várias regras ali, tanto para criar como para substituir. Então, eu estou fazendo aqui, por exemplo, uma sala que você explora, mas explorar é muito pouco. Então eu posso substituir só explorar por explorar e pegar uma chave, explorar e matar um inimigo, explorar e pegar uma rúpia, e ir aumentando as regras da minha gramática normal. Né? Então eles falaram, beleza, uma regra padrão seria, começa, task, objetivo. Mas eu posso transformar minha task, né, em outras situações, em ramificações, né? Não precisa ser linear. Então eu tenho uma task que eu posso fazer essa task ou a outra, e aí tanto faz, nenhuma delas vai ser 100% necessário. E ele vai reorganizando aquela mesma missão que tinha 8 tasks linear para tasks ramificadas, usando a gramática deles, né, as regras. Então você tem que definir as regras para não quebrar, tem que estar tudo bem definido. E aí você consegue, então, transformar as tasks específicas em chaves fechaduras, por exemplo. Eles adicionavam a missão de chave fechadura dentro dessa gramática e falavam, olha, entre a task 1 e 2, na verdade você vai ter que pegar uma chave e abrir uma fechadura que está trancando, então, a task 1 em relação a 2. Né? E eles adicionavam esse tipo de coisa para dar mais diversidade, então. Né? Então agora você tinha que pegar a chave para pegar a fechadura para ir para a próxima task. Né? Então, assim, você podia mover as fechaduras para frente, uma outra regra específica para isso. Então, galera, é um monte de conjunto de regras, de ideias e tal, que você vai ter que fazer na mão. É isso que é o ponto negativo de usar gramática. Mas o lado bom da gramática é se você fizer várias regras que funcionam bem, você consegue gerar os conteúdos garantindo que tudo funciona legal. Então, eles conseguiram reorganizar aquela missão inicial, por exemplo. Toda essa parte aqui que tem várias mini tasks aqui, enquanto você vai pegar a chave e abrir a fechadura, você vai aqui, pega outra chave, abre a fechadura e tal. Então, tudo isso com gramática, né, para reorganizar toda a sua estrutura de quests aqui. E aí tinha o protótipo deles, que você conseguia definir na mão, isso daí ficou bem legal, foi em Flash, ainda existe a Flash nessa época, né? E aí você conseguia, inclusive, dar um layout orgânico, e aí com uma outra gramática de posicionamento espacial, eles faziam isso. Então, assim, eram muitas gramáticas, muitas regras, uma pesquisa bem complexa, né? E aí eles pegavam, então, essa organização espacial e davam salas, né? Não salas em grid, que nem a gente falou na minha pesquisa, mas salas de posição mais livres, né? Para realmente pensar nos Zeldas 3D, para colocar essas missões, e aí virava mais ou menos isso daqui, né? Uma construção espacial factível, que dava para andar ou não, né? E aí eles usavam uma outra gramática para fazer esse posicionamento das coisas, darem certo, para chaves estar no lugar certo, fechadura, tal, para fazer mais regras aqui, colocar. Então vocês percebem, galera, que foi muita regra feita na mão para tudo isso funcionar. Mas os níveis eram legaisinhos, né? Eles faziam algumas coisas legais, eles faziam mais gramáticas aqui para mudar as bordinhas e terem vários tipos diferentes de bordinhas, né? O espaço mesmo se modificar, inclusive para diferentes tipos de jogadores, né? Então, para cada tipo de jogador ele podia ter algumas regras um pouco mais complexas, dependendo do que ele fosse, né?
se ele gostasse ou não, tá? Então assim, galera, gramática é isso aí, a gente vai ver um pouco mais por assim, inclusive do Paulo, que tá aqui agora, e da Luana, né, que eles estão usando gramática para gerar narrativas para jogos e tal, que é bem interessante, né? E é usado muito em narrativa hoje, gramática. Para níveis também, é que a pesquisa em nível já está num patamar que está meio esgotado fazer nível, até com as quests mesmo, né? Mas ainda tem galera pesquisando isso. Mas, então, bom da gramática. Se você fizer uma gramática que funciona bem, sempre factível, né? Então, eu garanto que o meu nível é factível, eu garanto que tem uma variabilidade legal. Problema da gramática, se você pega um problema super complexo que nem esse de fazer posicionamento das salas, né, a organização espacial das salas, as tasks, a viabilidade dela, tudo na mão, cara, é uma gramática super complexa, com muitas regras, e a chance de você errar fazendo isso é grande. Você adicionar uma nova task, uma nova regra nisso, é complicado, é pesado, né? A ideia é que gramáticas são boas para coisas que têm umas regras um pouco mais simples, né? Ou que você tem uma permissividade maior de que a gramática dê errado. Porque para coisas bem complexas aqui, cara, você está criando uma linguagem inteira só para criar Dungeon de Zelda, né? Beleza, pessoal? A gente tem também geração de arte, né? Então a gente pode, por exemplo, criar arte com principalmente machine learning, a galera usa bastante. Isso aqui é da época antes até de existir as redes que reconstroem imagens e adaptam, que a gente tem hoje de deepfakes e afins. Mas isso daqui é o Petals, né? Um gerador de pétalas, basicamente. Então, ele basicamente é um joguinho super simples de você ficar criando suas plantinhas e vendendo e trocando as plantinhas com outras pessoas, e aí elas se polinizavam entre si e fazia novas plantinhas baseado nos pais delas, né? Isso era feito com uma rede neural que evoluída por um algoritmo evolutivo, né? O NEAT, Neural Evolutionary alguma coisinha, esqueci agora. Augmented Topologies, Neural Evolutionary Augmented Topologies, que é basicamente uma rede neural, só que essa rede neural é adaptativa. Então eu não fixo, né, a rede neural em ter os nós, né, de entrada, os meios e saída. Na verdade, eu vou criando várias redes neurais possíveis, uma população inteira de rede neural, e eu vou ter um algoritmo evolutivo que vai medir se elas estão boas ou não, né? O que é boa ou não para minha solução depende, mas ele vai tentar recombinar essas redes que deram mais certo em outras redes para tentar gerar uma rede neural que no final realmente aprenda o meu problema bem. Geralmente, quando eu não conheço bem o problema, eu faço esse NIT. É um algoritmo relativamente complicado, mas não impossível de fazer. E a ideia dele realmente é assim, aprender as coisas. Inclusive, teve um vídeo do Seth Bling, um speedrunner de Mario, também programador, que ele fez uma NIT que aprende a jogar Mario, né? A Mario, que ele chamou. Então ele fazia uma rede neural que tentava aprender o que ele precisava ver da tela e o que ele precisava entender dessa tela para transformar em input do controle para o Mario aprender a jogar sozinho. Ele conseguiu passar algumas fases com isso, é bem legal o vídeo. Depois eu posso mostrar para vocês, eu lembro mais ou menos como achar. Mas aqui no caso, então, foi fazer as plantinhas, elas se cruzavam e geravam descendentes, né? E aí a ideia do jogo era você ficar criando suas plantinhas as mais bonitas possíveis, né? E aí você podia comprar as plantinhas dos outros, vender e tal, era bem legal a ideia, né? E era bem diverso, né? O que era possível fazer. Então, eles tiveram 22 testers, mas eles ficaram testando várias e várias e várias plantinhas, né? A galera fez muitas plantinhas diferentes, 1000 e tantas plantinhas. E aí, basicamente, então, eles têm todas as pesquisas, foi bem engajante, né, digamos assim, a experiência das plantinhas, e elas foram evoluindo, né, aqui é uma plantinha mais simples, aqui é uma plantinha com muitas contribuições, né, que ficou bem evoluída, por exemplo, tem toda a árvore genealógica da criação das plantas, é bem legal o artigo, assim, é bem divertido isso, e basicamente eles mostraram como então eles treinavam e classificavam as coisas para falar, tipo, olha, isso daqui são os bloquinhos iniciais, né, para eu começar a fazer, isso daqui, tipo, ó, vamos classificar se essa categoria aqui é uma categoria específica ou não. Ele basicamente tentava definir qual era o tipo de planta, né, treinando e ver se o player, por exemplo, conseguiu descobrir todas as categorias de plantas possíveis, né, e tinha todas essas espécies aqui que vão evoluindo e tal. É bem visual, percebe que mudou, é bem legal o efeito que ela deu no final, mas é algo ultra mega específico, né? Era uma rede que evoluía especificamente flores. Era isso, mas é bem legal a ideia. Só um adendo aqui,
eu não tive tempo de pegar a pesquisa não, mas assim, hoje em dia a galera tenta criar um pouco mais de arte, por exemplo, usando redes neurais, né, os GANs e afins, que são autoencoders também, né, que são basicamente redes neurais também, variações de redes neurais que focam em aprender como funcionam imagens, tanto na parte de textura, como de cores, como de posicionamento espacial, depende do tipo de rede que você constrói, e tentam gerar imagens parecidas, né, então existe ainda várias pesquisas de geração de arte assim, é uma área que precisa muito de deep learning, então é um negócio que é problemático para quem não tem um cluster gigante fazer, isso que é o grande problema. Então, infelizmente, é uma pesquisa que acaba sendo um pouco mais fechada para as universidades lá fora, com altas granas, ou laboratórios dentro de empresas de computação gráfica, como, sei lá, a NVIDIA mesmo faz algumas pesquisas assim, e o pessoal de empresas de jogos maiores que conseguem ter o suporte financeiro, porque para fazer deep learning, né, é uma rede ultra pesada que precisa de muitas e muitas e muitas horas de treinamento mesmo num PC super bom. Que eu tô falando de usar Titans e Titans de placa de vídeo, por exemplo, para processar, né? E tem geração de música, que é uma área que é bem interessante, né? E, apesar de super específica, porque para fazer uma boa pesquisa você precisa ter um bom conhecimento de conhecimento musical. Eu trouxe esse artigo aqui só para vocês verem por cima, que é possível, por exemplo, fazer um algoritmo evolutivo para tentar aprender como fazer música, né? Esses caras aqui, é bem louco que eles tentaram gerar uma composição baseada numa sequência de cordas para evoluir a melodia, inserir a informação dos ritmos, né, e criar o acompanhamento para fazer isso, né? Então esse era o Meta Compose. Aí eles tentaram estudar tipo o mapa de progressão de escalas maiores de música e aí tentar deixa eu pegar aqui próxima imagem, que é mais legal. Eles tentaram ver se é factível ou não, né, baseado em saltos grandes de notas, ver se tem notas de secundários ou não, se repete e tal, para tentar ver a factibilidade disso auditiva, né, seguindo alguns dados de teoria musical. E a gente tinha várias formas, né, de medir a qualidade da música, tentando pensar em algumas coisas de teoria musical. E aí, então, ele mostrava que a abordagem de uma nota que ficava legal ou não, aí ele gerava acompanhamento, né? Falava, o ritmo básico é esse daqui, então eu uso arpédios básicos, né, para tentar gerar um acompanhamentozinho legal para a melodia principal, tal. E aí, basicamente a ideia, então, deixa eu pegar aqui, tem uma imagem legal no final, que basicamente eles testaram, então, com pessoas para ver se era interessante, se não era, se era harmonioso, se era interessante, e pegar, então, o resultado com essas pessoas. Foi um resultado legal, foi bonitinho e tal, mas é complicado, né, de você gerar algo extremamente legal, tá? Então, eles tentaram medir contra uma geração totalmente aleatória e outras contra pessoas que geraram a mesma melodia gerada. É bem legal, porém a gente está hoje em dia com uma pesquisa que está bem legal com isso, com a Sara, né? Ela tá fazendo isso com a gente, assim, acho que vai ser bem divertido, que dá para gerar música usando cadeia de Markov gramática, por exemplo, né? Então eu falei que vai revisitar isso. Ela tá pensando no gerador processador de música, ela tá desenvolvendo já, que cria composição com a melodia, acompanhamento e ritmo de forma aleatória e ponderada, né? Colocando os valores ali pensando no que está vindo antes ou não das notas, e ele também gera um campo tonal aleatório no tempo 4x4, né? Mas a ideia é que a gente vai tentar fazer um algoritmo que ele crie composições diferentes baseadas na mesma melodia. Né? Melodia, sei lá, pensa no tema principal de Zelda. Isso é a melodia, e aí eu consigo gerar um tema de Zelda triste, feliz, tenso, tudo com a mesma melodia, partindo da mesma melodia, né? Então a gente cria o que a gente chama em música de leitmotiv, né? Um motivo musical, que é o que jogos usam, séries usam, tal, que quando você começa a ouvir aquela música, tipo, nossa, olha, é o tema principal do jogo que tá tocando nessa outra versão da música. Essa é a ideia de leitmotiv, né? Então a gente está tentando focar o gerador conseguir fazer isso. Então, como que a gente tá fazendo isso, né? A Sara tá fazendo, a Sara tem um conhecimento de teoria musical absurdo, e só por causa disso que a gente consegue fazer isso, tá funcionando legal do jeito que tá. A gente tem a harmonia, né, que são os acordezinhos que eu vou tocando ali para dar o ritmo da música. A melodia em si, que são as notas, né, separadas, que eu vou tocando ali, fazendo aquela melodiazinha. E o compasso é o tempo, né, o 4x4 ali, ou
4/8, ou o que é que seja o tempo que eu estou tocando a minha nota. Ela fez uma gramática para gerar melodias, né? Então tem a regra inicial e aí essas são as notas, né? Toca a nota C e vai para A. E a A vai, por exemplo, para A ou para B ou para C e tal. Então tem o range das 8 notas mais próximas, se não me engano são 8, né? As 8 notas mais próximas dela, aliás, a 7 ou tocar vazia, né? Isso é para definir a melodia em si, né? As notinhas para ser a melodia principal. Aí tem uma probabilidade de transição de estado entre as notas, por quê? Se a gente vê uma melodia que fica é uma melodia válida, só que é uma melodia horrível, né? Não faz sentido nenhum a gente tocar a mesma nota várias vezes. Então ela fez uma cadeia de Markov. Lembra que eu falei que ela considera o estado anterior para definir o próximo? Que ela impede a repetição. Então, se a nota é C4, tem pouca chance de ir para o C1, para o C4, só que a D, que é a nota próxima, tem uma probabilidade alta de ir. Né? A B4, que é a nota que está um pouco atrás, não tem uma probabilidade tão grande. A próxima nota, um pouco mais. E conforme vai ficando mais distante, vai diminuindo a probabilidade dela ir para essa nota, porque ela fica longe, né? Saltos de notas são ruins, então a probabilidade de você fazer esse salto é diminuída. Aí, por exemplo, tá na D4. Então, para ir para C4 ou a E4, você tem uma probabilidade relativamente maior. A F4 também, geralmente é legal a escala subir, de modo geral, né? Mas para você ir muito longe, ela cai. E aí para E4, mesma ideia das probabilidades, né? Para as próximas. Inclusive pode repetir. A probabilidade de repetir é baixa, mas pode, né? E é isso a ideia, então, da cadeia de Markov para não ter repetição. Também tem a ideia de a probabilidade das durações diferentes do compasso, né? Então eu tô tocando a música, não necessariamente tem a mesma coisa, não fica tipo tan, 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 a música inteira. Então geralmente eu tenho um compasso, tan, 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 tan. Então, tipo, eu vou mudando, né? Eu tenho essa probabilidade, então, do compasso geralmente é um quarto, mas eu posso mudar para os quartos mais próximos, né? Para meio, para um oitavo, ou até pular para um 16avo ou para um, né? A duração do compasso. Então tem também essa ideia, essa preocupação. Ela gera uma partitura. Eu não vou conseguir botar para vocês ouvirem diretamente, mas eu vou fazer uma gambiarra aqui, galera. Eu vou botar o som no meu speaker e aí vocês vão ouvir pelo meu microfone o som, né? Vou fazer aquela grande gambiarra de uma música que ela gerou. Isso aqui é uma partitura que o algoritmo dela gerou. Isso faz alguns meses já. A gente está melhorando, mas ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Enfim. Isso é uma música que o algoritmo gerou, então não teve input, digamos assim. O usuário, a máquina foi lá e gerou, seguindo essas regras, né, tanto da gramática quanto da cadeia de Markov. Temos algumas regras aí escondidas, mas senão eu ia falar o dia inteiro só disso. Então dei uma simplificada e também não sou eu que sou especialista em teoria musical, é a Sarah. Ela explica muito melhor que eu. A Sarah realmente manja muito, cara. É muito da hora isso. Mas assim, cara, mesmo esse protótipo inicial aí que a gente fez aí, sei lá, foram nos primeiros 3, 4 meses de pesquisa, já tá saindo um som legal, né? É bem interessante a gente ter expandido isso para realmente variar essas melodias baseando no feeling que eu quero ter no mood, né? Que a gente tem em teoria musical, definições de composições mais alegres, tristes, tensas, tal. A gente consegue fazer isso e basear uma melodia principal. Então, assim, super legal, né, galera? A gente consegue gerar música com algoritmos desde que tenha o conhecimento adequado. O que não é fácil, não é trivial. São anos que a Sara estuda música e só com isso que a gente conseguiu fazer algo assim. E aí, pessoal, seguindo aqui para a reta final, quase, né? Meu doutorado, né? O que a gente anda fazendo e tem várias coisas que partem disso, mas a gente está tentando fazer uma coisa muito louca, né? Que a gente está tentando criar um jogo que tem várias coisas procedurais ao mesmo tempo, ligadas entre si, e que a gente ao mesmo tempo está tentando entender como é o nosso jogador e adaptar esses diferentes conteúdos para esse jogador. Né? Então a gente quer fazer um ciclo completo, né, do que a gente começou falando lá, de geração procedural online, que se adapta ao jogador, e além disso com múltiplos conteúdos, que é um dos maiores desafios hoje em dia. Né? Tanto fazer essa adaptação ao jogador, quanto gerar múltiplo conteúdo. A gente olha e fala, vamos tentar os dois. Né? Eu não sei, é falta de amor próprio, talvez, mas a gente realmente quer tentar isso e a gente acha que a gente consegue fazer isso
com base na nossa experiência e com todas as outras pessoas que estão ajudando a gente no grupo, né? Então, galera, eu vou falar algumas pesquisas que a gente teve relacionadas e tentar montar o esquema geral, sem ficar enchendo muito saco sobre o que é meu doutorado específico ou não. O Rafael fez TCC com a gente ano passado, e a gente fez, então, a ideia do TCC era adquirir dados de jogadores para predição e aglomeração de perfis gerais, de como jogador cada um gosta de jogar. A gente fez testes, então a gente basicamente pegou o nosso protótipo de jogo, mais pra frente vocês vão ver os gifzinhos com eles, né? Colocou lá no servidor, a galera podia jogar e tal, enquanto isso a gente ia coletar dados de jogabilidade e de questionários, né, que o jogador falava sobre ele mesmo tal, e depois do que ele achou, e a gente convidava a galera para jogar. Tinha o questionário aqui dentro da Unity, mesmo nosso joguinho, a pessoa falava quanto que ele gostava de jogar no geral, dificuldade que ele gostava de jogar, os jogos preferidos, coisas de, eu gosto de completar todas as missões, eu gosto de combate, etc, né? E depois ele respondia as perguntas em escala Likert, que nem a gente tinha feito naquele outro experimento já lá do meu mestrado, de tipo, quão difícil foi, quão divertido foi difícil encontrar a saída, foi legal os inimigos, né, tinham inimigos já nas minhas dungeons, e de novo a ideia era jogar em cima dos dungeons do Zelda, inclusive das coisas que gerava com o meu algoritmo do mestrado, e em cima de um gerador de inimigo que eu vou apresentar mais pra frente, mas a ideia assim era um Zeldinho, né, meio Bind of Isaac, Zelda 2D, que a pessoa jogava e aí a gente queria só coletar os dados mesmo, né, o importante era tentar pegar os dados dele, né. Então a pessoa escolhia aí se ela queria um nível fácil, médio, difícil, grande, pequeno, muito linear, pouco linear, para explorar mais ou não. A gente queria tentar deixar a pessoa escolher para ela se adequar ao que ela preferia e não ter tipo, eu gosto muito de matar inimigo difícil, só que tá muito coxo, então por isso que eu vou dar uma nota ruim. A gente queria evitar esse tipo de viés. A gente conseguiu 55 participantes. Infelizmente a gente conseguiu muito dar na fase fácil, mas poucos na difícil. Acabou que a gente não conseguiu balancear bem o jogo pro nível difícil ser jogável para a maioria das pessoas, né? Então ficava muito, muito difícil. Mas a gente conseguiu um sentimento parecido entre os jogadores, né? Então a gente tentou dividir a galera. No geral, o baseline considera todo mundo. A gente pegou a galera que falava que gostava mais de exploração, gostava mais de luta, e a galera que gostava mais de nível difícil, né? De jogar coisas no hard, ou que jogavam se consideravam um jogador hardcore, né? Jogavam muito tempo. E a gente conseguiu ver que existem diferenças só nisso, né? Considerando como a pessoa se define, de como ela ganhava as partidas ou não. Né? Então a gente viu que as pessoas que tinham algum perfil por si só já jogavam melhor, né? Tinham mais chance de ganhar, mas principalmente as pessoas que jogavam no nível difícil tinham mais tendência realmente a ganhar esses jogos. Elas tinham mais treino, esse tipo de coisa, mais conhecimento nos jogos. E a gente pegou esses dados que a gente coletava implicitamente, então dados de quanto de vida ela terminou, ela morreu, ela não morreu, ela conseguiu terminar o nível, quantas salas ela visitou, se ela coletou todos os itens, etc, né? E a gente pegou esses dados, também os dados do pré-teste, né, aquele questionário de perfil mesmo, eu gosto de jogar, não gosto de jogar, jogo muito, jogo difícil, o que eu faço e tal. E a gente conseguiu ver que só de pegar os dados do pré-teste, né, só com os dados do questionário inicial, sem nem saber como o jogador realmente jogou aquele nível, a gente conseguia prever com 81% de acurácia, né, se o cara ia ganhar ou perder determinado nível, né? E se a gente colocasse os dados, tipo, esse nível difícil, eu nem sabia qual era a dificuldade do nível, né? Só falava, para esse nível, o que é? Se eu falar, esse nível é difícil, esse nível é fácil, esse nível é médio, ia para 84% de acurácia, então, a predição do nosso modelo, só pegando o questionário pré-teste. Eu nem precisava coletar dado, eu não precisava nem saber como ele jogava nenhuma vez. Só com a base eu já conseguia prever. Isso é bem legal, né? Porque é o tipo de dado que é simples de coletar, se coleta uma vez, acabou, um questionáriozinho inicial ali, e você não precisa de nada em tempo real. E melhor ainda, né? Usando só o questionário inicial, a gente conseguia prever com 70% de certeza, né? O quanto o usuário ia gostar ou não de nota específica na escala Likert para a pergunta, por exemplo, esse nível foi legal? Esse nível foi difícil? Foi difícil de achar a saída? Então, com 70% achar uma pergunta numa escala de 1 a 5 é uma acurácia super grande. Então, foram os resultados legais, a gente está usando isso como base para os próximos experimentos para tentar criar um modelo de jogador e recomendar níveis que eles consigam terminar e que eles vão achar legal e tal, sendo os próximos capítulos, né, do nosso grupo. O Breno, que está fazendo o mestrado também com a gente, ele está focado bastante agora em estudar flow, né, o sentimento de você continuar jogando, não perceber o tempo passar e entrar em flow mesmo jogando.
e como tentar manter isso através de adaptação de conteúdo procedural. Então, a gente está repensando o questionário, coleta de dado implícito, como que a gente vai coletar bem isso do jogador e adaptar. E aí a ideia, então, do mestrado do Breno é continuar, principalmente com essa parte, esse foco, que a gente tem várias ideias já de como fazer, e precisamos testar e ver como funciona, né? E aí, droga, a imagem ficou ruim. Ele mudou para automático, perdão, galera. Mas a ideia nossa, então, é que a gente teria o maestro, que é o nome dado na literatura para o algoritmo que controla os outros geradores de conteúdo, e gerar narrativa, os níveis, que é o meu mestrado, né, um gerador para popular as salas do nível, né, mostrei para vocês que ficava tudo vazia, que a gente não tinha algo para gerar, os inimigos, que já tem um funcionando mais ou menos, bem até, e puzzles, né, Zelda tem muito Sokoban, labirinto, essas coisas a gente queria também para popular, por quê? Que a gente precisa gerar conteúdos para diferentes perfis de jogadores para conseguir entender esses perfis. Né? A gente não pode ter um jogo que só tem um monte de inimigo que você mata e tentar entender perfil diferente, porque a gente não vai ter o perfil de exploradores, não vai ter perfil de pessoas que gostam de puzzle, não vai ter perfil de pessoas que gostam de quests, né, de conversar com o NPC. Então, por isso que a gente quer tentar gerar tudo isso e tentar ter geradores adaptáveis para poder ver se a gente consegue recomendar o conteúdo para cada perfil de jogador. Né? Então, por isso que acaba que uma coisa anda de mão dada com a outra. Né, a parte tanto de adaptar o conteúdo quanto de gerar vários conteúdos. A narrativa, quem está cuidando disso, principalmente a Luana e o Paulo, né, a IC deles é isso. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é uma gramática que consegue gerar quests, né, a narrativa em forma de quests para o jogador, e aí a quest pode ser de vários tipos diferentes, vou mostrar aqui depois para vocês, mas a gente já está com quase tudo funcionando, isso é bem legal, né, na questão aí do próximo mês, a gente provavelmente já vai ter alguns testes que está integrando esse gerador narrativa com o de dungeon e de inimigo, que eu vou apresentar mais para frente. Então eles têm uma gramática, né, gramática de novo, usar aqui, é bem legal, a literatura de modo geral usa gramática, que basicamente eu tenho o seguinte, eu tenho estado inicial que vai falar, olha, essa quest vai ser uma quest de falar com o NPC, pegar um item, matar um inimigo, ou explorar aí, achar um lugar específico de uma dungeon, né? Se for uma quest de falar, eu posso falar com alguém e ter que falar de novo, ou só falar. Se for de pegar um item, então pega o item, fala com alguém, vai pegar outro item, né? Ou, só pega o item, acabou a quest. Ah, não, pega um drop do inimigo, né? Ou senão, pega um baú dentro de uma dungeon. E a quest de matar, mata um cara, fala com alguém, mata de novo, ou só vai e mata e explorar também. São gramáticas relativamente simples, só que gera diferentes quests, né? Isso daqui é para gerar a base da quest. Aí, claro, tem a parte de tipo, precisamos gerar um diálogo, precisamos pegar o conteúdo. Então, a parte da implementação disso é bem complexa para colocar no jogo. Mas a gente, por exemplo, tem essa linha de quest, fala com o Ganon. O Bowser precisa de ajuda. O Sidon agora precisa de ajuda. Então, mata os 9 morcegos vampiro. Terminou, completo, né? Essa seria a ideia de uma linha de quest. Por enquanto, a gente tá, tipo, no full protótipo, né, do rolê. Então, isso daqui seria uma cena no nosso overworld, com um zoomzinho, assim, você falando com o NPC aqui, pá. Mas, assim, a gente já tá implementando isso para melhorar visualmente, ficar legal de jogar para testar com o usuário, né? E aí, junto com isso de narrativa, antes nisso, no ano retrasado, eu orientei o Fabrício no TCC dele para geração de personagens para RPG de mesa, né? Que a ideia dele, então, era criar. Você colocava lá seu nome, você respondia umas perguntinhas rápidas ali sobre o que você considerava, os seus alinhamentos morais, digamos assim, da vida, e ele tentava gerar personagens para você usar para o seu RPG de mesa. Tô com preguiça de criar um personagem do zero. Ele ia lá e dava várias recomendações possíveis, né? Então você preenchia lá o questionário, como que o personagem resolve conflito, né? No que o personagem acredita, qual o passatempo dele, se dava esse geral, e ele tentava gerar personagens para vocês, né? E aí, o que acontecia é que você falava, tá condizente com o que eu queria mesmo. Não, não tá. E o que acontecia é que por baixo dos panos, ele tinha uma tabelona de alinhamentos que ele dava mais peso para características específicas, por exemplo, de raça, de classe, de porte físico, baseado naquela sua pergunta do questionário inicial. Porém, esses pesos, eles eram baseados no que o Fabrício, com tanto que ele jogava, que ele estudava de RPG de mesa, tinha como padrão de alinhamento. Porém, a gente tinha um algoritmo evolutivo por trás que ele fazia o seguinte, né? O usuário falou que não estava condizente esse cara que eu tentei gerar com meus pesos. Então, esses caras aqui que foram selecionados, eu diminuo o peso deles, né? E aí eu tento escolher então para o próximo indivíduo, considerando esses pesos mais uma população de indivíduos. É condizente. Então eu dou um bônus para esses caras falando, realmente isso
combina pro perfil pessoal da pessoa. E aí cada um fazia uma conta, né, no aplicativo, a gente fez um aplicativozinho na Unity, o Fabrício fez, e aí ele se adaptava, né, ao perfil do jogador se ele se desviasse daquele padrão que é o que o Fabrício mais observou quando ele estava pesquisando coisa de RPG, que a galera seguia. Então era um gerador de personagem que se adaptava, digamos assim, ao seu gosto pessoal, como jogador de RPG de mesa, só que tinha um evolutivo no fundo que estava fazendo essa seleção entre as diversas características para falar, olha, eu acho que o melhor cara para você é esse aqui, baseado na informação que você me deu, né? E aí acabava que para escolher um personagem a gente dava 10 opções diferentes, ele ia dando opções e falava, tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? E aí no final você falava, beleza, qual desses 10 eu acho que realmente funciona, né? Então, pra você ter essa diversidade, né? E aí, isso daqui seria como se fosse um cromossomo do algoritmo evolutivo, né? Você tem a classe dele, você tem uma característica específica, por exemplo, de animais, personalidade, ele é honesto ou não, ele tem uma raça. Então, assim, foi super trabalhoso fazer essa tabela, o Fabrício sofreu pra caramba, porque ele fez na mão todas essas escolhas, mas é algo que, por causa do domínio de aplicação diverso de RPG de mesa, não tinha muito como controlar. O lado bom é que a galera foi, testou, jogou, né, assim, respondeu o questionário, 28 pessoas, e a maioria da galera considerou, pelo menos minimamente legal, né, uma escala Likert de 6 pontos, no caso, para não ter meio termo, e aí a galera falou, é positivo, né, de modo geral, a galera achou que foi condizente, e, independente de condizente, a galera gostou do personagem que foi dado para eles com o nosso gerador, então isso foi bem legal, né, e agora o Iago e o Akira, que estão fazendo isso com a gente também, estão alterando essa ideia do gerador de NPCs para RPG de mesa para criar NPCs para jogo mesmo, no nosso caso, nosso protótipo de jogo, né, nossa pesquisa, que a ideia é que a personalidade deles agora influencie no diálogo e quais quests eles vão passar. Por exemplo, o cara é agressivo, ele vai passar uma quest de mata inimigo. O cara é pacifista, ele vai passar a quest de fale com fulano, né, tal. O cara tem um perfil mais desbravador, ele vai passar uma quest tipo, acha lá a sala escondida na dungeon, né? O cara, sei lá, um comerciante, pega os itens para mim. Então a ideia seria essa base. E a parte de aparência, a gente fazer um criador de sprite ali, mais ou menos proceduralzinho, tipo Stardew Valley, que usa essas coisas simples, né? Para montar o cara para ele aparecer daquele jeito, né? Então, assim, a parte de narrativa seria mais ou menos isso, né, galera? Dúvidas? Querem perguntar uma coisa? Eu sei que eu tô falando de várias coisas ali. Aí depois eu vou falar da geração de inimigo. E a gente tá quase acabando sobre geração procedural de modo geral. Mas qualquer coisa vocês podem ir perguntando. Tipo, mas como funciona isso? Como aquilo? A gente vai falando. Tem muita pesquisa que ainda a gente tá desenvolvendo, né, agora, tal, que nem essa parte do Iago, do Akira, a gente tá terminando de modelar o problema ainda para eles implementarem. Eles estão vendo algoritmos para fazer isso. Tem alguns algoritmos da literatura bem úteis, né, de Quality Diversity, que é um campo específico de algoritmos de busca que buscam diversidade, não só a melhor solução, mas ter várias soluções boas bastante para você escolher entre elas, tal. E acho que vai beneficiar bastante. Mas vão perguntando, galera, viu? Podem perguntar à vontade. E, bem, vou tomar uma água. A gente tem também a parte do gerador de inimigo, que está sendo feito. A parte de puzzle e salas é o que está on hold, né? Inclusive, se alguém quiser aí começar mais cedo com a gente, ou TCC e tal, e quiser cuidar da geração de salas ou de puzzles, estamos aí, estamos precisando. O inimigo. Basicamente não existia, né, na literatura, algo que a galera realmente tentava criar inimigos do zero, né? Gerar, tipo, os padrões do inimigo, os valores e tal. A gente não conseguiu achar. E eu peguei em 2019, no começo do meu doutorado, e falei, não, vou fazer isso aqui, a gente tá precisando disso, isso é legal ter essa variação, porque não dá pra gerar um jogo procedural se os inimigos são tudo igual. E eu não vou ficar gerando 100 inimigos na mão para depois distribuir eles ou não. Então o que a gente fez? A gente criou um evolutivo, né, de novo, um algoritmo evolutivo, que era fazer bastante sentido, que basicamente ele chega e fala, olha, o inimigo ele tem uma vida, que pode variar nesse range aqui, um dano que varia assim, uma velocidade de ataque que varia assim, que é tipo o quanto que ele vai atirar, por exemplo, né, no inimigo, o quanto ele se movimenta, o quanto que ele fica ativo, né, o tempo que ele fica ativo, porque geralmente inimigos que fazem, eles se movem um pouco, para, descansa um pouco, se move um pouco, para, descansa um pouco. Então o tempo de descanso, a speed, né, a velocidade que os tiros dele saem, caso ele tenha tiro, o tipo de movimentação, então a gente tinha vários scripts que a gente tinha delegates, né, ponteiros de funções ali para determinar qual é a função de movimentação daquele personagem específico, e isso tipo podia se encaixar em qualquer jogo, não necessariamente no nosso, né, mas a ideia é que se você criar esses parâmetros baseados no seu jogo,
serve o mesmo evolutivo, e os movimentos você pode ir criando, né, vários delegates e colocar num enum, ou uma estrutura parecida, para definir qual deles pegar. E também com a arma usar, você também pode fazer essa variabilidade aqui. E com isso tudo, a gente fazer uma função de fitness, né, que é para falar o quão bom é o inimigo ou não, que basicamente fazia aí a soma de tudo aí, né, e dava o valor, sendo que aí o fitness nosso a gente não queria nem maximizar, nem minimizar. A gente queria que o fitness ficasse igual à dificuldade que o usuário passou. Então eu chego e falo, olha, eu quero inimigo de fitness 15. O que é 15? Não sei, porque como isso depende muito da aplicação, a gente até hoje não achou um jeito de quantizar bem o fitness específico, porque vai depender muito desses ranges e desses valores, de várias outras coisas que a gente faz, né? Então, por enquanto, nossa aplicação tá tipo, olha, eu quero um inimigo de fitness 12. Isso atualmente é um inimigo fácil para médio, né? Que aí ele vai lá e tenta convergir, né? E gerar inimigos com aquele valor, né? Qual é o range do fitness, Léo? O range do fitness, ele varia mais ou menos. É que assim, basicamente tem que pegar os valores mínimos e somar, mas dá tipo entre. Acho que é 8 e 26 atualmente, com os valores que a gente fez. Mas sim, dá pra variar. Isso aqui são valores que a gente estimou. Eu fiquei gerando as coisas e treinando pra ver, tipo, se era rápido demais, forte demais e era impossível de passar ou não. Então, assim, se você tenta chegar com fitness perto de 23, 24, que é um dos mais altos que ele consegue, por aí, cara, é super difícil de jogar, mas dá, ainda é viável, né? Então a gente tá variando mais ou menos nessas linhas. Tanto que quando a gente fez aquele teste lá, com os dados do TCC do Rafael, o nível difícil tava em 22,5 e uma pessoa conseguiu passar o jogo só. Eu conseguia passar, mas assim, a galera que testou não conseguia. Então aí a gente olhou e falou, precisa diminuir esse fitness para a galera realmente jogar, né? Mas isso pode variar bastante, assim, pode chegar no contexto da gente mudar um pouco como os inimigos funcionam, a gente fala, agora dá para deixar mais vida, mais dano, né? Vai depender de como você implementar o jogo. Mas a ideia é que, assim, pelo menos essa estrutura do evolutivo pode ser reusada. Que foi um negócio que foi. Que pra gente tá servindo, mas a gente ainda não conseguiu publicar em congresso. A gente tentou, mas a galera falou: é muito simples o evolutivo. Só que funciona bem, mas é que a galera gosta de algoritmos mais rebuscados, né? Tipo, é só um algoritmo simples. Poxa, não tem, sei lá, uma inteligência artificial, uma aprendizagem de máquina aprendendo o que é um nível fácil ou difícil. Então, já teve gente que sugeriu, né, nesses congressos, que devolveu e falou: não, você precisa fazer uma aprendizado de máquina, por aprendizado de máquina, ver o que os jogadores jogaram de fácil e difícil, e ele definir então o que é o seu fitness, né? O que é um fitness bom pro cara. Beleza, só que aí eu tô fazendo duas coisas em um, né? Eu tô fazendo um evolutivo junto com o aprendizado online para eu adaptar a evolução. Super legal, mas pô, pesado, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente tá pensando nisso. Para facilitar, então, aquelas coisas todas, né, da gente ter vários tipos de padrão, então a gente fez com o Scriptable Object na Unity. Para quem manja de Unity é um negócio que ajuda muito a fazer. Porque aí o que acontece é que a gente muda em tempo real, né? Assim, pensando no desenvolvimento de jogos, que a gente tenta sempre focar no grupo, coisas que dê para aplicar no mundo real, né? Eu pego o meu evolutivo e simplesmente obtenho essa lista de padrões, eu posso criar quantos que eu quiser. Se eu tiver num jogo super mais complexo que um Zeldinha 2D, eu posso criar aqui 30 padrões de movimentação e em tempo real meu algoritmo só vai ler o número dessa lista e sortear entre eles. Eu só preciso falar qual é o padrão e qual é o peso que ele tem, por exemplo, na movimentação, se for um padrão de movimentação, ou o peso que ele tem na função fitness lá, quando eu pego o ataque. Sei lá, se o cara usa uma metralhadora, né, que atira um monte de bala por segundo, cara, o peso dele na dificuldade, em termos de dano, é muito maior do que, sei lá, tem uma arma super lenta que atira devagarzinho, só um tirinho por vez, né? Então, essas coisas também é feito na mão e, assim, claro, tem muita coisa que você precisa fazer na mão. Isso é uma das maiores críticas da pesquisa até agora, e realmente tem, mas é difícil não fazer, né? Tipo, ninguém, a galera fala, tem que fazer tudo na mão, mas também ninguém até agora deu uma solução de como não fazer na mão. Então esse é o grande problema, né? Não existem algoritmos que façam isso, que criem esses inimigos proceduralmente, muito menos então vai ter a ideia de como fazer isso sem precisar colocar esses dados na mão, né? Mas aqui são comparações, né? Então, ó, Fitness 14, os inimigos são relativamente fáceis. Claro, para alguém que não está muito acostumado a jogar Bind of Isaac e afins, não é tão fácil assim, mas é muito mais fácil que o 22,5, por exemplo, que são esses inimigos bem mais complicados. Aí pro jogo a gente fez um esqueminha de cor por enquanto, assim, porque falta artista, mas basicamente quanto mais vermelho alguns pedaços do corpo do inimigo é que mais tem algum dado, né? Então o corpo vermelho é que ele tem muita vida, o pé vermelho é que ele é muito rápido, o braço vermelho é que ele dá muito dano, a cabeça vermelha é
que eu não lembro, mas tinha alguma coisa específica da cabeça. Eu não lembro agora. Caramba, esqueci a codificação já. Mas então, esse aqui é o protótipo de jogo, por acaso, que eu falei que tinha GIFs, né? Então, esse é o joguinho que a gente usa como base para os nossos experimentos até agora. A gente tenta ficar desenvolvendo, melhorando ele aos poucos, mas é difícil fazer pesquisas e também os jogos e escrever os artigos e tal, então ele vai evoluindo bem aos pouquinhos, né? Mas aí a ideia é você pega a chavinha, abre a portinha e vai explorando os dungeons, né? Mata todo mundo, as portas abrem e por aí vai. Mas essa ideia, a gente que fez, né, os sprites, a gente que fez toda a jogabilidade e tal, tá na Unity, né? Projeto em Unity, pá. Quem tiver interesse. E quando a gente fez o gerador de inimigo, a gente conseguiu pelo menos comprovar, né, que as tentativas, né, teve bem mais tentativa no médio, né, a galera tentou muito mais, só que a galera completou, né, o laranjinha muito mais do que morreu no fácil. No médio, teve muito mais morte do que compleção, então isso daqui já deveria ser um nível hard em vez de médio, por isso que a gente tava falando, isso daqui tem mais cara de médio, isso daqui mais cara de hard do que easy médio. E o hard, então, é impossible, né, uma pessoa conseguiu só, e 16 mortes, então tava bem desbalanceado. Naquele primeiro teste, a gente provavelmente para mês que vem, ou daqui 2 meses no máximo, vai ter um novo teste com variações disso aqui e tal, para outras coisas. A gente pretende coletar dados melhores com fitness mais baixo, né? Bem, das coisas em relação direta, com o meu doutorado tem isso. A gente tem algumas outras pesquisas, por exemplo, de coisas um pouco diferentes que eu guardei aqui, de TCCs que eu orientei, por exemplo. Tem o do Ítalo, que ele tentou pegar a rede neural aplicada a um jogo de combate por turno na Unity e ver se ela aprendia a trabalhar cooperativamente, né? Então a ideia é que, assim, era um joguinho super básico de RPG de turno aqui, só uma interface zona mesmo, né? Você tinha 2 inimigos e 2 aliados, e basicamente a IA tentava jogar aqui, aprender a jogar como você, né, como jogador, contra os inimigos. Os inimigos eram scripts padrões, tinham 3 tipos de scripts de inimigo que ele criou e tal, tudo na Unity. E a ideia é que tinha a versão cooperativa da IA e individualista. A ideia é que a cooperativa via o que o seu aliado tinha de vida e tal, e aí ela podia atacar, recuperar o aliado, dar blind no inimigo ou dar stun no inimigo para ele parar de atacar, né? E a ideia é que assim, o que o Ítalo tentou era a ideia que assim, olha, eu quero ver se a minha rede neural aprende a cooperar, que a ideia de cooperar com certeza é mais benéfica do que trabalhar individual, sabendo ou não sabendo a vida do aliado, o estado do aliado. Então, essa versão co-op, que é a que ganhou mais, né, esse número de vitórias em 2.000 rounds no total, a co-op ganhou mais dos inimigos, né, aí a forte, média e fraca, do que a individualista, e ela ganhou muito mais que a individualista. Então, o problema dessa pesquisa foi, legal, a gente viu que uma IA que aprende a trabalhar em conjunto é boa, só que a individualista não aprendeu a trabalhar tão bem em conjunto quanto a gente queria. Então, assim, a gente não conseguiu publicar tal, porque o experimento falhou. Acontece, né? Assim, a gente conseguiu, como o TCC foi legal, ele aprendeu a usar os agentes de machine learning na Unity, ele mexeu com a rede neural, ele evoluiu, ele treinou, só que a gente não conseguiu um resultado legal, e aí para publicar geralmente precisa de resultados positivos, né? Então a gente não conseguiu tirar nada proveitoso, porque ela não evoluiu legal, a gente precisaria rever como a rede neural foi feita, rever o balanceamento dela, o aprendizado dela, ver se era algum problema assim, ou se o problema simplesmente não tinha como ela aprender a ser mais cooperativa sem saber que existe outro cara ali do lado, né? Teve também o TCC do Gabriel, que foi a inteligência artificial para jogos de stealth, né? Evoluindo Pathfinding, foi bem legal isso, né? O algoritmo de roteamento que foi evoluído. Ele pegou um jogo do Fog, o Masks of the Dead, é um jogo de terror, que você tem que fugir de uns zumbizãos e pegar uns itens para fugir da escola, né? E basicamente tinha esse mapa, que ele conseguiu mapear o mapa do jogo, ele criou esse mapeamento a partir do código do jogo, né? Os jogos do Fog são tudo open source. E ele criou o mapa, os obstáculos ficam em amarelo, são terrenos que você não pode andar, então você pode andar nas áreas cinzas. Ele fez um grid, né, digamos assim, com o mapa, né, célulazinhas que você pode andar ou não. E aí o que aconteceu é que ele pegou o indivíduo, né, ele criou um indivíduo do algoritmo evolutivo, né, ele evoluiu com um evolutivo, um Pathfinding, uma estrela que era evoluído por um evolutivo. E basicamente a ideia é a seguinte, né, nesse evolutivo aqui, ele representava caminhos, né, os pesos de cada bloco que o jogador ia andar. Então, para fazer mais sentido aqui, né, cada uma dessas células aqui tinha um peso de
A probabilidade do cara pisar ali, né? O valor, se vocês já viram heurística faz mais sentido, quem não viu, basicamente, é que a ideia é que cada célula desse meu caminho vai ter um peso. A ideia é que, geralmente, quanto maior o peso, melhor eu ir para aquele caminho. É um caminho mais positivo para mim, é um caminho que vai me levar mais fácil ao meu objetivo. Sendo que o objetivo do jogador era chegar ao final da partida, né? O problema é, o objetivo que a gente queria evoluir não era o jogador chegar ao final da partida. A gente estava evoluindo a IA do inimigo. E aí o que acontecia? O inimigo fazia uma rota, né? Ele fazia essa rota aqui, ó, o vermelhinho inimigo. Só que essa rota o usuário não passava nela. Aí ele fez essa rota, também não passava. Essa rota também é ruim. Essa rota já é melhor. Esse verdinho é quando teve colisão entre o caminho que o jogador fez e o inimigo. Opa, essa é uma rota melhor, né? Essa daqui também, uma rota boa até. Passou por vários lugares que o usuário passou. Então o que ele está tentando fazer é, eu tenho inimigo no meu jogo de stealth, só que o inimigo geralmente fica usando o mesmo padrão. E aí o jogador aprende aquele padrão, fica sem graça, né? Ele vai passar sempre daquele inimigo. A ideia era criar um algoritmo para o inimigo que ele fosse tentando adaptar o caminho dele para passar por onde o player estava visitando, mais ou menos em tempo real. Né? A gente não conseguiu fazer muitas e muitas execuções, porque isso é pesado, tinha que simular o jogo e tal, e aí TCC, 3 meses, super corrido, ele trabalhava junto, fazia estágio, mas assim, ficou legal porque na primeira geração de indivíduos, né, de caminhos que o indivíduo tinha, ele passava por esse caminho aqui que o jogador passava, em comum, né, legal, e foi tentando evoluir. E na última geração ele passava em bem mais caminho que o jogador passava, né? Então ele desviou a rota dele, que era só vir aqui e virar, para ele lá no fundo fazer essa curvinha e virar. Então isso foi bem legal, né? Ele adaptou um pouco, mas é um algoritmo super custoso, é um algoritmo que não é prático, assim, do jeito que estava, pelo menos para fazer uma aplicação legal, porque a gente precisaria de muitos usuários jogando, a gente não conseguiu fazer experimento com o usuário por questão de tempo e de arrumar pessoas que quisessem jogar o jogo, mas assim, é uma outra aplicação agora em Pathfinding, né, o algoritmo de roteamento, e aí dá para usar evolutivos em roteamento e tal, inclusive meu orientador de pesquisa que eles fazem VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados, que voam baseado no evolutivo que escolhe a rota para ele, né, uma pesquisa bem legal com a galera do MIT junto e tal. Então dá para usar, e claro, em jogos, com certeza, dá para usar bem, né? E é isso então, galera. Acho que foi essa passada que eu queria dar de pesquisas que a gente faz e coisas que dá para fazer com geração procedural em jogos, algumas coisas de adaptativa também, bem pincelada, mas dá para ter uma área totalmente, assim, ampla de adaptativa, tem muito mais pesquisa, muito mais algoritmo em geração procedural de conteúdo para jogos, tem muito mais algoritmos mais recentes, que eu citei de Quality Diversity, que são uma especialização, digamos assim, de algoritmos de busca, principalmente algoritmos evolutivos que focam não em achar o melhor indivíduo, mas vários melhores indivíduos, e é muito aplicado em jogos, né? A galera nos últimos 3, 4 anos está usando bastante isso em jogos, mas eu espero que tenha dado para dar uma ideia inicial, assim, do que dá para fazer, o que a gente anda fazendo aqui no grupo, desde os últimos 3 anos, principalmente 2, 3 anos que tem mais gente interessada. E perguntem, galera, né? Depois disso eu vou falar um pouco de evolutivos aí, principalmente a galera do grupo, eu vou dar uma lembrada deles aí, mas é isso, né, galera? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Eu não sei se você tem uma dúvida exatamente sobre. É uma dúvida aberta, assim. Eu estava pensando se vocês já trabalharam com geração de terrenos, assim, tipo, separar vários tipos de terreno, tipo montanhoso, planície, essas coisas, e, sei lá, talvez essa parte mais visual, tentar criar com, sei lá, dependendo do perfil do usuário, essas coisas, faz sentido? Do perfil do jogador, aliás. Então, a gente nunca chegou a pesquisar esse tipo de coisa. Que nem eu tinha conversado com você, tem pesquisas que trabalham com isso, eu já vi, mas eu nunca vi muito em perfil de jogador, tá? Porque assim, é uma área super recente, né? Pouquíssimas coisas trabalham com perfil de jogador e tentam adaptar hoje em dia e tal. Mas assim, tem pesquisas de geração de terreno, eu sei que tem por aí, a gente nunca chegou a fazer alguma, mas tem. Hoje em dia o que eu vi que eles estão tentando bastante é gerar terrenos
mais realistas, ou se é um terreno com biomas diferentes, que nem aquela que eu passei para você, né? Que assim. É porque eu tava pensando mais na parte da ambientação, não necessariamente poderia ser terreno, mas. Porque eu não tenho jogado muitos jogos ultimamente. Mas a parte visual, se faz sentido pensar nela proceduralmente, não sei. Sim, então, dos stages do jogo, eu achei muito da hora. Sim, então, é algo que assim, eu acho que seria legal, eu não sei muito bem se já fizeram algo especificamente, mas algo que a gente queria fazer até certo ponto, isso, né, de mudar a aparência da fase de acordo com, por exemplo, o que tem nela, né, sei lá, o que a gente já tinha até discutido, que a gente talvez faria isso meio na mão, no nosso caso do projeto, né, do doutorado, todo o grupo junto da galera, tipo, eu tô num dungeon que é muito focado em combate, né, um dungeon que a narrativa e todos os meus outros geradores chegaram e falaram, esse dungeon aqui, cara, vai ter muito inimigo, vai ter uns inimigos difíceis e tal. Vamos fazer ele baseado, sei lá, em um dungeon de fogo, um dungeon meio cara de Last Boss, assim, aquele dungeon mais dark, né, e tal. Não, esse dungeon é mais de exploração, mais suave. Vamos fazer uma aparência dele mais de graminha, né, dungeon da floresta, dungeon da terra, alguma coisa assim, sabe? A gente pensou nisso de um jeito bem tosco, né? Bem assim, tipo, o dungeon inteiro vai usar essa paleta de sprite, né? A gente cria os sprite sheet ali, alguém teria que desenhar tudo isso, mas... E aí, beleza. Aí agora a gente ambienta ele aqui, né? Porque a gente achou que seria legal para dar essa variedade. Agora, seria super interessante se tivesse um jeito, né, de ambientar não só o dungeon como um todo, mas como, por exemplo, criar essa ideia de ambientação das salas específicas, temáticas para essas coisas, de um jeito pensando do que é o propósito dela, né? Eu acho que seria bem legal. E aí, assim, eu acho que a gente teria que pensar bastante, ver o que as outras pessoas fizeram, se existe algum tipo de ligação real entre, por exemplo, salas que tem mais combate, o que seria mais ideal do visual delas parecer, né? Sala que tem mais exploração, sala que tem puzzles, qual seria o ideal de fazer o terreno, né? Os sprites para ela, a visualização dela, sabe? Eu acho que pode ser bem interessante. Eu só realmente não sei o quanto a galera já explorou isso e o quanto a gente tem material para seguir em frente para fazer isso, ou a gente teria que criar do zero mesmo e, sei lá, pegar coisas de teoria das cores, IHC e tirar ideias disso para justificar, por exemplo, não, faz sentido, então, esse mapa aqui ser de tal jeito, ter esses sprites, ter essa característica, esse tipo de terreno, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que tem espaço para isso, né? Inclusive tem algumas coisas, né? Eu lembrei aqui que tem umas pesquisas que tentam gerar mapas com assim, os caras criaram sprites que parecem felizes, sprites que parecem de terror, digamos assim, e músicas felizes e músicas de horror, né? Eles criaram isso e tentaram fazer os jogadores jogar as combinações entre si, né? Quando a música condizia com o tema visual ou quando eles eram diferentes, né? Um mapa que visualmente era feliz, mas com a música de terror e tal. E tentar avaliar o que acontecia com o jogador, né? O que eles sentiam e tal. Então, assim, eu acho que é uma área que tem um certo interesse da galera, né? Que tem como explorar, mas é algo que, assim, eu não li muita coisa sobre isso. A gente precisaria fazer uma revisão legal da literatura, ver o que estão fazendo, o que não estão, mas tem potencial, eu acho, né? Da gente fazer coisas legais com isso. Beleza, Felipe? Beleza, saquei. Bem, sei lá, galera. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Primeiro eu querio falar parabéns, Léo, por todo o seu trabalho. Valeu. Há muito tempo eu admiro ele. Obrigado, cara. Eu tava fazendo outras coisas. Na real, minha dúvida, eu não tenho dúvida, mas eu queria saber, porque eu não assisti o começo da palestra, e você falou que ia publicar a apresentação. Sim. Eu queria saber se vai rolar mesmo, porque eu achei interessante. Sim. E eu acho que tem algumas pessoas que gostariam, pelo menos, de dar uma olhada. Não, sim, eu gravei, né? Eu tô ainda gravando, eu vou fechar depois as dúvidas aqui, essa parte da gravação, e aí eu vou tentar colocar. Provavelmente vou colocar no meu YouTube mesmo.
sobre isso, que eu tenho uma apresentação mais curtinha que eu fiz com a galera do Data, né? Mas assim, tem muita coisa que acabou surgindo nesse último ano e eu tentei deixar essa mais completa mesmo, para quem quisesse dar uma olhada. Aí eu vou publicar sim, Humberto. E valeu pelo feedback aí, cara. Valeuzão. O Paulo também trabalha com a gente, né? O Paulo tá cuidando de animação procedural, né? Uma área bem mais complicada. Mas eu não tinha muitos materiais para trazer sobre, Paulo, por isso que eu não falei. Mas o grande Paulo aí tá... Animação procedural? Usando redes neurais para aprender como fazer animações de bípedes e quadrúpedes e afins, genéricas, né? Quer falar um pouco, Paulo? Eu comecei usando o KNN, né? Aí, depois que eu consegui fazer ele, eu tô tentando passar para rede neural mesmo agora, né? Que, tipo, esse negócio de treinar, né? Alguma coisa para aprender animação, começou com a Ubisoft, né? E eu tô tentando mais aprender por enquanto, né? Tô tentando aí, né? Comecei faz pouco tempo. Então, tá indo. Sim. É um dos novatos aí no grupo. Tem o Thiago também, que ele tá mexendo com visualização de dados. Ele tem um script para coletar dados do CSGO e aí ele tá tentando entender como fazer a visualização e entender esses dados para tentar criar como se fosse um aplicativo de dicas, né, de como melhorar no jogo e você poder visualizar sua partida e entender o que você fez de errado, o que você fez de bom e tal. Algo que tem, por exemplo, em League of Legends um tanto, e tem em alguns outros jogos. E é uma pesquisa legal, visualização de dados nessa parte Nossa, de... relacionado a jogos, é a primeira vez que você fala sobre isso. Interessante. Cara, tem bastante coisa. Um dashboard seu... Nossa, da hora. Sim, quando eu fiz visualização de dados no doutorado, aliás, no mestrado, tem a disciplina aqui no CMC, eu fiz e eu pesquisei bastante sobre isso, né? Que é legal que as disciplinas da pós aqui no CMC, a gente tem muita liberdade de tentar encaixar o tema disciplina na nossa pós, né? Tipo, na nossa pesquisa e tal. Os professores costumam dar essa liberdade. Então, eu fiquei procurando muita coisa de visualização na área de jogos e, cara, tem bastante coisa. Cara, tem bastante pesquisa para tentar entender gameplay, tentar entender como o trabalho cooperativo melhora ou piora o jogo, né? Como em MMOs, por exemplo, como posso dizer, como o trabalho cooperativo, ou como certas classes funcionam melhor entre si, ou funcionam pior e tal. Então, assim, tem bastante coisa de visualização e processamento de dados em jogos, porque são coisas que tem um massivo, né, de informação. Jogo, cara, tem muita coisa que dá para coletar de dado em jogo e tal. Então, é algo que a galera em jogos online usa muito, né, MMOs e afins, mas até para jogo single player, tem muitas empresas que fazem essa coleta de dados, métricas e analisam. Inclusive tem a Ubisoft, de novo, né? Ela tem algumas pesquisas sobre isso muito legais, tanto na parte até de modelo de motivação de jogador. Então eles coletam vários e vários dados do Tom Clancy. É do Tom Clancy? É, The Division. O The Division, acho que foi a pesquisa mais recente deles, e que, tipo, eles coletam dados de milhares de jogadores e tentam fazer um modelo de rede neural ali, de deep learning, para aprender o que motiva o jogador a jogar. Não é tipo nossa ideia de perfil, né? O que ele prefere jogar, mas assim, ele é motivado por ganhar achievement, ele é motivado por vencer os jogos, ele é motivado por jogar com os amigos, né? E tal. E aí ele consegue prever qual o perfil de um jogador, baseado em alguns dados que eles têm, além de eles conseguirem tentar prever, tipo, quais perfis de jogadores são mais tóxicos, quais perfis nunca sobem de nível, quais perfis estão entre os top players, né? Então, assim, é bem legal essa pesquisa da Ubisoft, é bem interessante, né? É algo que eu tô me baseando um tanto para fazer essa parte de criação de perfil de jogador, que é um dos mais recentes e com resultado positivo que eu vi na literatura até agora. Mas é de 2019 ou 20. Pô, legal, Léo. Bem daorinha. Belezinha, pessoal? Eu acho que dessa parte de geração eu vou parar por aqui. Eu vou ver se eu... Você acha que... Qual é o futuro da geração de conteúdo, assim? Se vai ser de mapa, de... Cara, o que eu vejo nas publicações mais recentes da galera que mais famosinha da área, né? O Togueles, o Liapes, tal, que o Liapes foi minha banca da quali do doutorado até.
é um dos caras que mais publica nessa área, né? Eu vejo que tem algumas áreas que estão crescendo muito agora, né? Uma delas é essa de geração de múltiplos conteúdos proceduralmente, que é você tentar gerar, tipo, níveis e missões e inimigos e desafios, tudo junto, que é um negócio que, assim, tem algumas pesquisas tentando surgir aí, em alguns jogos específicos, mas que é uma área de desafio que a galera está tentando, que foi por isso que eu motivei meu doutorado a ser nela. A parte de fazer uma adaptação a jogadores também, por isso também que eu tentei pegar no meu doutorado essa área. É algo que assim a galera está tentando bastante começar a trabalhar nisso, mas é difícil porque você precisa ter algo que adapte ao jogador e aí entender o jogador. Então, o que acontece muitas vezes é que você tem pesquisas que usam algum jogo pronto, por exemplo, a Ubisoft é fácil ela fazer. Ela tem um jogo, ela consegue pesquisar em cima do jogo dela. Mas pessoas, por exemplo, pegam um jogo, ou pelo menos reviews de jogos, né, e tentam entender o que o jogador gosta ou não baseado nesses reviews, só que nunca sai da teoria, né? Eles não têm um jogo para eles jogarem, para botar as pessoas para jogarem e bater os dados coletados com o que eles estão prevendo que é o que seria um perfil de jogador, que é o que a gente quer fazer. Então é outra área que é bem interessante, que acho que vai ter bastante futuro por aí. Tem a parte de tentar fazer IAs, entre muitas aspas, generalistas, que é o Togelius mexe um pouco com isso, só que ao mesmo tempo ele fala que é impossível fazer, ele fala assim, galera, não existe IA generalista, para de achar que isso existe, mas eles tentam fazer algoritmos, por exemplo, de geração procedural de conteúdo para vários jogos ao mesmo tempo, né, que ele tenta ser bom em vários tipos de jogos, né. Tem isso aí, eu não acho que consiga funcionar isso, porque é muito difícil mesmo, como ele mesmo fala, mesmo que você limite para alguns escopos mais específicos, é chato. Hoje em dia, assim, tem algumas áreas que tem um tanto de pesquisa pequeno, e eu acho que tem muito para explorar, como a geração de narrativa, que aí tem várias coisas que se definem por narrativa, né, mas especialmente eu acho que com aqueles algoritmos de processamento de linguagem natural, o GPL3 e tal, surgindo, eu acho que vai ter um foco legal, já tá tendo, né? Tem o Marco Riddle, que é um dos caras que mais pesquisa em narrativa, que ele fala algumas coisas sobre isso, né? Que tá tentando fazer umas coisas, tipo, eu consegui gerar diálogo com NPCs de maneira lógica e procedural. Tem até um jogo que usa o GPL3 para fazer um RPG de texto. Eu esqueci o nome dele. Mas é um aplicativozinho ali que basicamente você vai falando coisas como se fosse uma narrativa de um RPG de texto e, tipo, ele vai respondendo de mais ou menos funcional, ele buga fácil, quebra fácil, e aí você consegue quebrar ele muito fácil. Mas, assim, eu imagino que essa parte também tenha, né, essa parte narrativa. A parte de arte, no geral, é bastante explorada, né, então, assim como, de maneira geral, tem o deepfake e várias coisas que tentam arrumar vídeos ou criar vídeos novos, ou criar movimentações novas, até mesmo com a pesquisa do Paulo, né, de tentar criar animações novas. Existe um certo interesse em criar arte com inteligência artificial, né, então isso se encaixa para jogo também, artes temáticas para jogos, por exemplo. Inclusive tem algumas, que nem o DAIN, D-A-I-N, é uma rede neural que ela interpola frame intermediário de animação, por exemplo, que não é necessariamente para jogo, mas a galera usa em jogos, né? Então você faz uma animação simples aí com 5, 6 keyframes e aí você passa para ela, ela cria todos os frames intermediários para deixar fluido, né, essa animação entre esses frames principais. Então ela otimiza a vida do artista, né? Então eu imagino que tem várias dessas áreas funcionando. Nível é um negócio que tá um pouco saturado, né? Nível é uma coisa mais difícil de você mexer, a não ser que você consiga fazer uma campanha super breakthrough, assim, de criar níveis super interessantes para jogos 3D, que é bem mais complexo e que tenha todo o posicionamento dos objetos para você poder fazer uma plataforma 3D e coisa assim. Talvez seja uma área interessante, né? E, bem, eu diria que essas são algumas. A música, né, também tem bastante interesse e tal, né? Apesar de música ser uma coisa um pouco mais. Como eu posso dizer? Uma coisa um pouco menos largada, assim, né, dos jogos, por questões culturais, que a galera dá menos importância pra música, pro jogo, apesar de ser algo chave para um bom game design, para um bom desenvolvimento, mas uma geração de música que nem a que a Sarah tá fazendo, eu acho que seria essencial, pensando assim, você manter um leitmotiv
e você só cria a melodia principal do seu jogo e de repente esse negócio que cria todas as músicas para ele, seria assim, sensacional, todas as músicas principais, pelo menos, né? Mas tem algumas pesquisas em termos de, por exemplo, jogos de terror, eu criar a ambientação mais tensa quando o inimigo tá mais perto, não tudo procedural e tal, mas é algo que, nesse ponto, fica um pouco mais as 7 chaves da indústria, né? Os jogos de terror usam isso, os RPGs, o Final Fantasy usa bastante música procedural, mas é no ponto de você adaptar essa geração, né, de acordo com os momentos do jogo. Não é tanto criar uma melodia, criar música, mas sim os instrumentos que vai tocar ou deixar de tocar e tal, que é mais mixagem do áudio, né? Então acho que essa parte de criar a música em si eu acho que seria bem interessante por aí, mas é um campo difícil de mexer, né? Porque precisa de muita especialização na computação e na música. Eu diria que são mais isso, assim. Eu acho que tem essa demanda também de visualização, é uma demanda grande, ainda mais com cada vez mais jogos competitivos online, você precisa entender, né, essa parte toda de retenção de jogadores e tal. Claro, tem essa parte também só de retenção em si, né, de você tentar entender bem o jogador, ciência de dados, tentar entender perfis da parte da indústria, mas é bem mais difícil da gente na academia ter acesso e mexer, né? Então, eu não diria que seria uma questão de pesquisa, mas sim de trabalhar no mercado, né? E eu diria que são essas, assim, que eu consigo pensar, assim, que eu acho que tem mais foco hoje em dia, sabe? Que estão desenvolvendo mais. Tranquilo? Belezinha, pessoal? Show de bola. Show de bola? Beleza. Bem, pessoal, eu acho que é isso da parte de pesquisa, então, de modo geral. Eu vou parar a gravação, então. E aí a gente começa a falar de evolutivos aí, para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu vou dar um basicão, assim, de como as coisas funcionam, tá? Para quem quiser, mas quem não quiser tá de boa também. Já agradeço demais aí vocês terem aparecido e querendo saber um pouco mais, quiser trabalhar com a gente, né? Manda e-mail para mim, manda e-mail pro Cláudio, a gente troca ideias, TNC, TCC, mestrado, doutorado, a gente vai vendo o que dá para fazer, tá? A gente é bem flexível em termos de, tipo, pesquisas novas, tal, desde que você se comprometa a correr atrás do prejuízo e, tipo, aprender a área. Se a gente não tiver conhecimento prévio, a gente aprende junto e vai tentando resolver, né, com o conhecimento de todo mundo do grupo, né? A gente reúne quinzenalmente nas quintas à tarde, pelo menos por enquanto, e aí a galera vai apresentando o que fez, o que não fez, discutindo ideias, trocando. Então, assim, é bem legal, né, o aprendizado em conjunto. Eu vou parar aqui a gravação então, galera. Valeuzão para quem assistiu. Parar aqui.